Fala comigo, minha rapaziada, pai da batida na área. É o seguinte, hoje a gente tem um quadro novo aqui na Resenha do Pai, que é a Resenha da Kings. E é o seguinte, trouxe um convidado muito fera também. Aqui no Rio de Janeiro a gente não tá tendo muitas pessoas produzindo conteúdo relacionado à Kings League, então vamos trazer essa novidade para vocês aqui, tá? Vamos produzir bastante coisa, fazer aquela resenha, aquela mesa redonda pós-rodada da Kings League, para a gente falar um pouquinho sobre os destaques, os gols e tudo mais. Então, agora eu quero apresentar para vocês meu parceiro, Henry. E aí, irmão? Tranquilo. Seja bem-vindo. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo certo, irmão. Então, olha só, hoje a gente vai falar sobre Kings League, é isso mesmo? Perfeito, vamos lá. E o que temos hoje aí? Gols, destaques, Treta, bastante treta. É isso aí, né? Muita coisa aí. E vamos para a resenha da Kings. E aí, gostou da logo? Ficou legal assim pra gente poder Perfeito, iniciar? Mano. Esse chapeuzinho aqui me pega muito, mano. Gostou? Quer usar? Quer usar um? Depois eu boto, Então já, então deixa aqui do ladinho aqui. Depois vamos ver se o Henry vai ficar bonito na foto aí também, entendeu? Você vai ficar bem aí com o nosso bucketzinho aí também, porque o pai da batida você já tá acostumado, beleza? Então vamos lá, mano. Com relação à resenha da Kings League. A Kings League, né, é a nova modalidade do momento e tal, então a gente vai começar aí, né, a partir dessa terceira rodada, mas a gente já tem um pouquinho também, sabendo, assim, a gente já tem acompanhado as outras duas rodadas também, né? Sim. Então, assim, hoje a resenha, ela é com o objetivo de trazer as situações dos jogos mesmo. Então a gente não vai falar aqui sobre história dos jogadores, não, a gente vai falar sobre Kings League que está acontecendo no momento, né? Perfeito. Então vamos lá. Primeiro jogo, já vamos começar já. Antes de tudo, eu quero trazer para vocês o seguinte. Aqui na nossa resenha do Pai, a gente tem os nossos patrocinadores. E o nosso patrocinador fera demais aí, aquele que você precisa para sua empresa, para o seu negócio aí, para você alavancar os seus negócios, ter mais lucro, pagar menos impostos, é o Grupo Viriato. Então, o Grupo Viriato, a gente vai deixar um vídeo para vocês aí já, para vocês estarem vendo. É aquele grupo ali que você pode ter toda a parte tributária, né? Você poder reduzir os seus impostos e tudo mais, você poder comprar o seu imóvel através da imobiliária, fechar o seu seguro através da corretora de seguros, falar com um advogado especialista que vai poder te atender da melhor forma com a J. Lopes Advogados e também a parte contábil com a Viriato Contabilidade. Então, ou seja, é um grupo completo, né, que pode atender vocês de todas as formas, beleza? Nós estamos aí com a nossa patrocinadora também, dos nossos uniformes, de todo o nosso material esportivo do canal da Batida. E aí, ficou bonito, hein, cara? Fiquei bonito, você gostou? Eu achei fera. Esquece, na Stop Ball tá tirando onda, né? Qualidade boa, mano. Qualidade top, né? É, mano. Primeira vez que o Henry tá usando aí, ó, já se surpreendeu com a qualidade. É. Então aí, rapaziada, quem quiser fechar o seu uniforme, fazer aquele uniforme fera aí pro seu time, né, pra sua federação, pra sua seleção, para o que você quiser, chama lá o pessoal da Stop Ball, que é a melhor que tem. Então vamos lá, Henry. A gente tem o seguinte, cara, Real Elite 5, Loud 2. A gente teve aí, já para a gente iniciar, para você dar as suas considerações. Real Elite na sua primeira vitória, mesmo fazendo bons jogos, não é isso? E a Loud amargando a sua segunda derrota seguida, né? Apesar de uma boa vitória na primeira rodada. Então, quem foi o destaque aí? Começa falando aí para a gente bater essa resenha aí. Então, mano, assim... O Real Elite pegou os dois melhores times nas duas primeiras rodadas, né? Pegou a Fúria e pegou o G3X. Perfeito. Assim, precisava vencer. Até pelo time que é um bom time, sabe? E assim, precisava vencer a qualquer custo. E, de fato, a gente analisando o jogo, quis vencer mais. Sim. Sabe? Procurou mais, criou mais as oportunidades. Assim, um destaque do Real Elite, cara, o Juninho jogou muito. Juninho Antunes. O Juninho fez gol nesse jogo, eu não lembro agora. Mas mesmo assim, quem fez 2 gols foi o El, não é isso? Aí depois foi o Davi que fez o gol duplo, não é isso? Sim. E teve mais um que eu não lembro agora se foi o Juninho. Do Alan, teve do Alan. Do Alan, perfeito. Então foi isso. Então o Juninho não fez gol, mas foi um destaque, é isso? Sim, foi um destaque. E, assim, o El também foi absurdo na partida. Assim, a parte defensiva do El... Chamou a responsabilidade, e aí é o que a gente fala quando a pessoa se destaca, né? Sim. Ele chamou a parte defensiva e ainda conseguiu chegar para fazer os gols como elemento de surpresa, né? Com certeza. Ele também, além da parte defensiva dele, ele é muito forte, né, mano? Então, assim, consegue chegar bem na hora do bate, né? Na hora da finalização. Então, assim, é um jogadoraço que, enfim... anotou
os 2 gols aí que o Real Elite precisava. E eu acho que merecia, né, esses 2 gols também, né? Porque o El já vem tendo como é que a gente fala? Uma sequência muito boa na Kings, né? Desde o ano passado, é um dos destaques aí de toda a competição em nível nacional e internacional também, né? Por ter sido capitão da G3X, né? Por ter sido, né? Apesar de achar o El, cara, bem subestimado. Pelos adversários, pela mídia, enfim... Eu acho que quando você fala de poder defensivo, assim, sabe? Poucas pessoas citam o El. Vai citar o El? A galera que ou conhece, já viu jogando, ou que entende da modalidade. Perfeito. Porque, assim, eu acho... sabe aquele jogador que, assim, é muito futebol e pouca mídia? Sim, perfeito. O El é isso aí, cara. O El... E isso é legal você falar, porque, assim, isso acontece, a gente vai falar de outros jogadores aqui também, e a gente vai falar sobre isso. Jogadores que têm muita mídia e não vêm se destacando bastante, e jogadores que têm pouca mídia, né, entre aspas, e vêm se destacando, e não só agora, né, já vem se destacando de um bom tempo. O El já tem um lastro na modalidade, já é campeão de tudo, então, assim, é um cara que tá na modalidade aí, não é pra brincadeira, não, é um cara que tem um lastro, uma história na modalidade muito grande, então não é à toa que ele tá, né, tipo, tendo um reconhecimento, né, na Kings League. Sim, cara, e assim, às vezes quando o El aparecia em grandes clubes, algumas pessoas ficavam espantadas, Sim. né? O que o El tá fazendo? Mano, você não vê jogo do cara, não é possível. Sabe? Pra quem conhece a modalidade, não tem surpresa nenhuma. Não tem. Ele é muito bom, cara. E assim, até como capitão também, né? Pra quem conhece o El nos bastidores também sabe, o El, ele é um jogador que ele é muito sério, muito comprometido, não só taticamente, não só tecnicamente. Batalhador, né, também. Entendeu? Então, assim, é um cara que é exemplo, tá ligado? Pra rapaziada. E é um cara que é comprometido para poder fazer a engrenagem girar nessa parte externa de campo, né? Que a gente sabe muito bem, quem joga, né? Quem jogou um pouquinho sabe que o extracampo funciona muito, faz muita diferença. Então, por exemplo, como a gente estava falando, né? O Real Elite, por exemplo, ele tem um excelente time, na minha visão, né? Foi um bom time montado. Teve uma estrutura legal de treinamentos, né? Chamou o Felipe do Bagagem e tal para poder auxiliar nisso. Tem o Alan Estagiário, tem o Pierani, né? Que já são pessoas também que entendem da modalidade. Tem o Chico, perfeito, né? O Chico também faz ali aquela parte também, tanto física quanto tática, né? Do time. Então, acho que isso é legal. Então, eles conseguiram montar e estruturaram bem o time. Teve essa surpresa boa, né? Do final do ano para cá, que é surpresa para muitas pessoas, como a gente está falando, mas que para a gente que acompanha a modalidade, eu que, por exemplo, faço as mídias das federações, para mim não era surpresa nenhuma, que era a situação do Davi, né? Então, assim, o Davi chegou ali na Copa Desimpedidos, fez uma boa competição, mas não foi aquele absurdo. Aí, né, começou e tal. E hoje tá todo mundo aí, o próprio Neymar, né, elogiando ele na entrevista, falando, né, que ele é muito habilidoso, isso foi bem legal. Então, assim, mas para mim não era surpresa nenhuma, acredito que para você também não, né? A gente já vem acompanhando o Davi pelo Bagagem, pela seleção também, né, de futsal. Então é um moleque que tem um nível absurdo de qualidade técnica, tática também, né? E ele é muito bom, cara. Muito bom, né? Ele é muito bom, ele é muito rápido. Chama a responsabilidade, né? Não peida pra ninguém, né, irmão? Ele tem, se eu não me engano, o Davi, se eu não me engano, tem 22 ou 23 anos. Peida pra ninguém, irmão. Ninguém. E eu acho que aqui, tá? Aqui entre nós. Se fosse contra tu, El, ele também não ia peidar, não, tá? Ele ia pra dentro, hein, filho? É porque deu sorte de estar no teu time, mas ele ia pra dentro, filho. Não, o jogão foi contra o G3X. Perfeito. Pegou o Wembley de cara, assim, mano. E, tipo... E não quis nem saber, sabe? Isso é legal, né? E eu gosto muito do jogo do Wembley, sabe? Só que o Davi jogou bem, apesar da derrota. E teve também momentos contra o Fúria, por exemplo, né? Que Lelete ele tinha que ficar ali naquele mano a mano e ele foi, tá ligado? Correspondeu 100%, fez dribles também, fez uma boa marcação, né? Sim, e se eu não me engano, contra a Fúria, ele se machucou logo no começo. Perfeito. Porque ele teve o bate com o Lelete logo no primeiro lance, se eu não me engano. Então, assim, pode ter afetado ele porque, na minha opinião, ele se machucou ali. Sim. Ele pode não ter falado, pode não ter... Mas ele botou uma postagem ontem, né? Vou até dar uma conferida aqui para dar os créditos certinho. Ele fez uma postagem anteontem, na real,
falando justamente sobre isso, né? Depois da competição da rodada, o Davi, ele falou, agradeceu o fisioterapeuta dele por ter dado todo o suporte para ele poder jogar bem nessa rodada. Sim. E poder fazer um dos Porque gols da vitória, ele contra né? a Fúria, ele não jogou 100%. Isso aí, não jogou. Não jogou. Ele até postou aqui pro Duda, né, que é o fisioterapeuta deles lá, que também, se eu não me engano, trabalha com o pessoal do Bagagem e tal. E ele fala sobre... Ele agradece ao Duda, né, por essa questão, para ele poder conseguir jogar, né? Então, assim, a gente viu que foi no sacrifício, foi no esforço, tá ligado? E eu acho que quando você tá empenhado, Papai do Céu vai lá, abençoa e faz as coisas darem certo, tá ligado? Sim. Que eu acho que foi o caso. E, na minha visão, era só uma questão de tempo até o Real Elite realmente mostrar a vitória, porque fez um excelente jogo contra a Fúria, fez um excelente jogo contra a G3X, mas nas resenhas que a gente já tinha falado, a gente já sabia que a Fúria G3X ia chegar na frente. Com certeza. Não é uma questão nem de bola de cristal, não, cara. É porque são os dois times que já vêm mais tempo já na modalidade. Sim. Então, os caras já estão mais treinados, já estão mais equiparados com isso. Com certeza. Né? Então, seria natural que eles... Seria uma surpresa se eles não tivessem bem no início da competição. Sim. O pós, né, a parte de mata-mata e tal, isso aí é outra competição, né? A gente sabe que futebol é uma incógnita. Uhum. Mas durante a fase de grupos, onde a galera precisa se adaptar, né, precisa entender a modalidade, a gente já sabia que o Fúria e a G3X iam chegar firme. Cara, é o que eu falo com alguns amigos meus. Se o jogo da Real Elite e Fúria, ou Real Elite G3X, fosse a última rodada, a sétima rodada, a 8ª rodada, eu te garanto que seria outro jogo. Perfeito. Poderia não ser um resultado diferente. Sim. Poderia dar Fúria, poderia dar G3X. Mas assim, que... Seria um time mais encaixado, né? Mais firme na hora de mais experiente decisões, da modalidade. Né? Porque assim, grandes jogadores... Enfim, todos os times da Kings League têm. Por exemplo, a gente tava falando do Juninho Antunes, né? Juninho Antunes, inegável, excelente jogador. Sim, com certeza. Mas para a modalidade... ainda não tem a experiência que os outros jogadores têm. Primeiro contato com a modalidade, é uma modalidade diferente, qualquer um ia sentir isso. Por exemplo, o Juninho tem uma característica de ser muito agudo nas ultrapassagens, para receber as bolas. Na Kings League tem impedimento. Então ele não pode fazer uma ultrapassagem exagerada, porque senão ele vai ficar impedido. Coisa que no futsal tradicional não tem. Você pode ficar lá no segundo pau lá esperando a bola, ou pode fazer uma ultrapassagem e não tem problema. Tanto que o jogo do Juninho, assim como do Davi até, sim, o jogo dele está sendo pelo meio. Perfeito, eles estão fazendo o jogo pelo meio. O Juninho corta muito pro meio, tenta a finalização, e tenta o bate. Perfeito. Com certeza. Então isso é legal. Agora a gente teve treta, né? Relacionada a esse jogo. Então eu quero que você me conte aí, porque eu gosto da treta, tá ligado? Conta um pouquinho pra gente aí o que aconteceu entre Alan Estagiário, né? O Coringa ali, o Renato Vicente também, né? Sim, então o que aconteceu? Então, cara, o Coringa, ele foi avisado, na verdade, que ele não poderia usar o Gão. Perfeito. Né? O Douglas. E ele correu atrás. Assim, tá no direito dele de correr atrás. Ele foi no advogado Fluminense, então? É isso? Mário Bittencourt. Perfeito, então. Só que assim, ele tá no direito dele. Só que, até onde eu apurei, até onde eu sei, a regra é a mesma desde a primeira rodada. Então, ele deveria inscrever o Gão até quarta-feira, meio-dia. Uhum, entendeu? Daqui a pouco vai bater meio-dia aqui, os times precisam inscrever para segunda-feira. Uhum. Até onde eu sei, o regulamento é esse. Né, foi a que foi passada pra gente. Exatamente. E aí ele postou, falou que foi informado, enfim, aí entrou o Renato. Aí assim, ele ligou pro Alan Estagiário. Aí o Alan Estagiário, como qualquer outro dono de time, ele precisava vencer. Sim, claro. Ele precisava vencer, vinha de 2 derrotas. Uhum. Ele falou, irmão, desculpa, mas eu vou fazer valer o regulamento. Porque o que a Liga passou porque é muito complicado. A Liga virou para o Coringa e passou assim, beleza, você quer que ele jogue? Veio com o Alan Estagiário. Aí você está transferindo a responsabilidade. Não existe sabe? Isso. E o Alan Estagiário, como qualquer outro dono de time, falou, não é justo, pô. Sim, claro. Não é justo. Imagina, pô, qual é, irmão? Eu posso usar isso daqui para ir numa guerra contra você? Não tem como, pô. Não tem como. Então, assim, transferiu a responsabilidade, jogou para eles, e ele falou, cara, não aceito, vou fazer valer o regulamento. Perfeito. Entendeu?
Enfim. Só que aí ele conseguiu, ligou pro advogado do Fluminense, e aí o advogado do Fluminense tapetou e o Gão foi pro jogo. O Coringa foi na Liga de novo, né? Entrou em contato com a Liga. E o que a Liga... Alegou? Disse para ele, cara, vê com os outros presidentes. Vê com os outros presidentes. E o Coringa conseguiu o voto de 8 de 10. Sim. Né? Porque tem o dele e mais 7. Sim. Os únicos que foram contra, obviamente, foi o Alan, estagiário, e a Fúria. Sim. Os dois falaram, não é assim, certo. Não é o certo, não é o justo. E assim, a gente está falando de uma modalidade que está construindo o seu regulamento. Exato. Por mais que esteja construindo o seu regulamento, a partir do momento que você abre uma brecha, você já está se prejudicando. E, na minha visão, o início é sempre o mais importante para uma competição. Com certeza. Se você abrir uma brecha logo no início, você vai dar brecha para o restante todo da competição. Então, por exemplo, se talvez eles tivessem aberto essa brecha na 4ª competição, quando nunca aconteceu, e aí aconteceu uma vez por uma situação, beleza. Na primeira oportunidade que tem, já abriu a brecha, isso pode ser perigoso. Só que te falar, cara, o Coringa não tá errado, não. Não, a parte dele, ele vai correr pelo dele, irmão. Exato. A questão, não, como eu tô falando aqui, a questão não é o Coringa nem é o Alan. A questão é a Liga. Acho que a Liga, é importante ela pensar nisso. A gente também não tá falando mal da Kings League, não é isso? Não. Regulamento, mas é importante ela pensar, tipo, as regras são para ser cumpridas. Não são para ser descumpridas, né? Toda regra tem a sua exceção. Não. Sim. A partir do momento que a gente está falando de uma competição que chega a nível mundial, na minha visão, a regra tem que ser cumprida. Tem que estar válida ali, tem que ser discriminada certinho, e ser... Com certeza. Fazer valer. Cada um ia lutar pelo seu, obviamente. O Alan, obviamente, no direito dele, falou que não ia aceitar, que, enfim, ia fazer valer o regulamento. Perfeito. E o Coringa, por sua vez, falou que, assim, cara, se a Liga deixou, é isso, eu vou usar, porque... Enfim. E aí, o que aconteceu? Teve pênalti do presidente. Teve. Aí o Alan fez o gol. E aí, por isso que ele fez o celularzinho, né? Pode ligar pra quem quiser. E aí, nossa, como é que foi isso aí? Isso foi muito bom, cara. Isso foi muito bom. O que você achou dessa... Eu Tu acha legal essas tretas assim? Eu acho, mano. Eu acho primeiro porque vende. Isso é fato. Sabe? Se a gente tá falando de uma modalidade que o objetivo é justamente vender imagem, né? Perfeito. Cara, foi genial isso daí. E assim, cara, se você de fato for pesquisar a fundo, isso daí não tem nem, de repente, nem tem treta. Foi alguma coisa assim, casual, sabe? Foi alguma coisa casual ali que um farpou o outro, e é isso. De repente, já tão tranquilo. Então, perfeito. A próxima rodada, né? Um contra o outro de novo. E acho que assim, a partir do momento que a Liga, ela foca em influenciadores, eu acho que o foco dela realmente é esse, né? É fazer com que os influenciadores, eles consigam, tipo... trazer o entretenimento. Exato. E trazer também a treta. Você falou tudo. Né? A treta, ela faz parte do entretenimento, Com né? certeza. A treta ali que a gente fala não é no sentido de ir pra mão, querer brigar e tudo mais. É justamente trazer algumas coisas, né? Como a gente vai falar também das outras equipes, né? Sim. Vamos pro próximo jogo, então? Se bem que a gente teve ali um lance ali também, na Real, né? Só pra gente fechar ali o Real Elite e Loud. A gente teve um lance do Luquinhas, né, cara? Tipo cara. Do Luquinhas e do Juninho, né? Tu acha que se o Luquinhas tivesse feito aquele gol, que o Juninho, na Real, ele fez um gol também, né? Acho que até tu postou também, né? Um golaço do Juninho, né? Teve uma recuperação ali, porque ele já foi vendido. Sim. O Luquinhas é muito rápido, é um jogador muito liso nisso, né? Não é um jogador que eu vejo que tem aquele driblezinho mais minucioso. Ele é um jogador que ele dá aquele corte e vai, tá ligado? E dá a velocidade, ele é muito rápido nisso, né? Pensa muito rápido. Juninho ficou vendido, que também é muito rápido, mas... Né, naturalmente é mais do meio pra frente, né? Quem corre pra frente sempre vai comer mais rápido do que quem tá de costas. E aí você pega ali o Luquinhas, faz essa jogada, e eu acho que ele, na hora que ele dribla o goleiro, já poderia ter finalizado, né? Poderia, cara. Na minha opinião, cara, eu achei um pouquinho de preciosismo da parte dele. Porque ele poderia ter feito o gol em 3 oportunidades que ele teve ali.
Aí durante o jogo, foi né? chutar... Não, nesse lance. É verdade, nesse aí lance. na hora que ele foi chutar, o Juninho conseguiu recuperar, Perfeito. sabe? Eu acho que ele já poderia... E assim... Ele poderia ter driblado ali naquele momento também, né? O Juninho já foi, tipo assim, vendido, se jogou. Entendeu? Pra poder tirar. E te digo mais, seria outro jogo. Perfeito. Seria outro jogo, porque seria o do empate, poderia acionar a carta... Eu acho que aquilo ali fez o time também dar uma... Porque se você vê a reação do Renato Vicente, a reação do Coringa, não foi de ficar bolado. Eles ficaram decepcionados. Se você reparar, eles... Deu aquela baixada no ânimo, tá ligado? Foi. Falou... Putz, Luquinhas, aí não. E aí, quando você vê a reação do time... Eu acho que a gente que vem do meio do futebol também, é melhor ficar bolado do que ficar chateado. Com certeza. Porque bolado tu transforma, às vezes, até num bom jogo. Mas chateado tu desanima o time todo. Com certeza. Então isso vale pro presidente, vale pro capitão, principalmente, Sim, né? Que são sim. as pessoas que mais estão ali, né, envolvidas. Para um goleiro importante. E aí você acaba transferindo isso para os outros jogadores também, né? Com certeza, cara. E, enfim... agora é ele transformar aquilo ali num aprendizado. Perfeito. Sabe? Óbvio que eu não estou dizendo aqui que o Luquinhas é imaturo ou Não, nada do claro tipo. que não. Teve uma escolha errada e faz parte. O futebol é isso. Normal. Futebol é isso. Sabe? Ele fez uma boa jogada e escolheu mal na finalização. E faz parte. se ele tivesse feito gol, a gente ia estar falando aqui, Luquinhas é fenômeno. Como ele fez nas outras partidas. Exatamente. Destaque, MVP da partida. Pô, absurdo, joga muito. A gente falou Com aqui, certeza. joga muito. Deixou o Juninho ali. Teve uma escolha errada só. Fez uma escolha errada Sim. que poderia, talvez, né, ter tido um rumo diferente, né? Com certeza. A gente tá falando de um si também, né? Poderia acontecer ou não. Sim. Então, assim... Mas é isso. Agora a gente vai para a segunda rodada, que foi Desimpedidos 2, Fluxo 2 e ganho no shootout, o ponto extra do Desimpedidos. Como é que foi esse destaque aí? O que você acha aí de destaque dessa partida, irmão? Mano, pra mim foi um jogaço. Foi muito bom. Um jogaço. Golaço do Chaveirinho, sabe? Assim, a gente conhece o Chaveirinho, sabe que ele é muito bom de bola. Cara, mas acho que na Kings ainda tá, né? Ainda tá nessa adaptação. Tá num processo, né? É a mesma coisa né? do Juninho e outros jogadores. Assim, é o primeiro contato dele com a Kings, mas eu achei que ele jogou muito. A partida inteira em si. Sim. Porém, eu achei o conjunto do Desimpedidos melhor. Sim, perfeito. Eu achei que... Eu entrei em live com o Marcelinho, nosso rabugento. Um abraço, Marcelinho. Marcelinho. Nosso parceiro. A gente ama o Marcelinho. Não precisa ficar tão chateado com a gente. E, cara, eu entrei em live com o Marcelinho e eu falei assim, Marcelinho, o jogo que vocês perderam na segunda rodada, eu vi uma mudança de... Uma mudança de atitude, na verdade. Porque eu vi... eles errando algumas coisas, e aí um começou a mandar o outro para aquele lugar, e, cara, às vezes você muda o jeito de jogar, o estilo do jogo ali, nesse momento. Verdade. Então, acho que eles fizeram um bom segundo tempo, né, na segunda rodada, e eles vieram para esse jogo, mano, querendo ganhar. Coesos, né? Mais querendo firme, ganhar a né? qualquer custo. Perfeito. Querendo ganhar a qualquer custo. Aí eu falei isso pra ele, cara, eu gostei muito da mudança de atitude que vocês tiveram, da mudança de postura que vocês tiveram. O próprio Marcelo também, né? Era um jogador que era mais, como é que eu posso dizer? Tinha mais jogadas individuais, né? E hoje tem se tornado um jogador mais tático, né? Com certeza. Tem se tornado um jogador que compõe bem o time, né? Então, assim, a gente até teve uma conversa aí um tempo atrás com relação a isso, que às vezes é um jogador que não aparece tanto individualmente, mas taticamente faz o papel dele que tem que ser feito, né? Sim. Então, assim, eu acho que pode sim, quando a gente fala, às vezes, né, a gente faz uma crítica construtiva para algum ou outro jogador, né, como a gente falou agora do Juninho, que precisa de uma adaptação ainda um pouquinho maior, mas que é um excelente jogador. Também vale nesse caso aqui que a gente está falando dos Desimpedidos, vale para o Marcelinho, porque a gente sabe do potencial, da qualidade absurda que ele tem. Então, assim, não é o 10 do Desimpedidos à toa. Ele não é um jogador importante à toa, tá ligado? Ele não tá lá à toa. Não tá lá à toa. Então, assim, né? Não foi escolhido nas primeiras rodadas à toa. Então, assim, é um jogador importante.
É um jogador que a gente quer ver crescer cada vez mais na modalidade, né? Então, eu acho que vai crescer, né? Tá magrinho, tá bem fisicamente, a gente consegue ver isso, né? Que ele se empenhou para poder estar ali. Então, basicamente é isso. Então, assim, aí a gente foi chegando até o shootout, mas até chegar no shootout, como é que foi aí o jogo? A gente tem o goleiro também do Fluxo que se destaca muito, né, irmão? Faz excelentes defesas, né? E o que você acha aí dessas... como é que foi um pouquinho mais do jogo aí? Conta pra gente. Tem 2 goleiros... o Desimpedidos tem 2 goleiros bons, sabe? O Fluxo tem um goleiro muito bom. É o Rocha, né? O goleiro? O Rocha é do Funkball. Não, do Fluxo. Do Fluxo. Vou até confirmar aqui pra gente, né? Passar o nome certo. Pô, tem 3 goleiros com o nome Rocha. 3 goleiros, perfeito. 3 goleiros com o nome Rocha, isso é verdade. Produção, tem o time Tem o time do Fluxo aí, pra gente poder só dar uma confirmada aqui no nome do nosso goleirão aí. Que aí a gente fala o nome certinho para poder não ter erro, né? E assim, a gente teve... Vamos lá, Desimpedidos aí, vamos lá, tá. Volta um pouquinho. Do Fluxo. Aí, Fluxo, volta lá, Fluxo. O Júlio Carvalho. Júlio Carvalho, excelente goleiro, né? Um goleiro, tipo, que vem se destacando muito individualmente, né? E aí a gente tem esses... Cara, que depois a gente vai falar um pouquinho mais individualmente, tá? Depois a gente vai fazer um compilado aí geral daqui a pouquinho e a gente vai falar um pouquinho mais. Mas a gente teve ali no shootout, né, um destaque pro Vitão, foi isso? Então, pro Vitão, goleiro do Desimpedidos, né? O Vitão é um fenômeno, né? Perfeito. E cara, ele já tá acostumado com esses lances, né, de mano a mano, de 1 para 1, né, que é o caso do shootout, né? Com certeza. E a área é muito grande também, né? A área é muito grande, então... Ele podendo ir até a linha ali da área, cara, ele cresce muito. Perfeito. E, assim, por mais que o gol seja grande, a área também é grande, né? Então, assim, certeza, acaba sendo um conjunto, né? O Elber, por exemplo, que eu acho um fenômeno. Cheguei até a postar um vídeo. Eu tenho uma collab com o Elber. Sim, legal. Postei uma collab com o Elber. De um golaço que ele fez. Pra mim, ele assim, é o grande destaque do Fluxo junto com o Chaveirinho. Ele teve a infelicidade de perder o shootout, sabe? Que, na minha opinião, acho que ele adiantou muito a bola. Porque senão, acho que ele conseguiria bater bem. Só que daquele jeito ali, com o Vitão crescendo em cima dele, acho que fica um pouquinho complicado. Perfeito. A gente tem aí a questão, agora vamos falar em questão dos times, né? O que você achou, então? Você achou que o Desimpedidos veio melhor no jogo, melhor montado, melhor eu achei que... O que você achou? O grupo, né, do Desimpedidos foi bem melhor. Foi o que você falou, né? Eu acho que o extracampo, então, deles favoreceu um pouco mais nesse jogo, Até né? um pouco do mental. Perfeito. Entendeu? Até um pouco do mental. Tanto que o 2x2 desse jogo, quem faz é o Serol. Perfeito. No pênalti do presidente. Legal. Entendeu? Bota no time do Desimpedidos aí, produção. A gente poder... Se eu não me engano... Acho que é pro outro lado, pra direita, se eu não me engano. Se eu não me engano, o shootout... Perderam o shootout no teve a situação do Toguro também, né? Que ia bater, não bateu. Eu achei que ele ia bater. Ele veio todo equipado, todo cheio de coisa. Eu falei, caraca, maneiro, vai bater o pênalti. E não bateu, né? Não, foi shootout. Aí acabou até perdendo o shootout, se não me engano. E o que você acha disso, hein? O que você acha do presidente? Se você acha que o presidente tem o mínimo de noção para bater, você acha que é melhor bater o pênalti do presidente, mesmo o presidente não sendo o Neymar, ou é melhor arriscar um shootout com um jogador, cara, né, importante do time? Isso é muito complicado. É uma boa pergunta, mas é muito complicado. Porque eu sempre ia preferir pênalti, sabe? Se eu tô... Até como jogador. Sim. Eu prefiro muito mais que uma pessoa com o mínimo de noção vá lá e bata um pênalti de, 5 metros, sabe? Sim. Que é muito difícil. Beleza, estão errando o pênalti. Eu ia falar que é muito difícil errar pênalti. Mas é muito mais fácil fazer o gol do pênalti do que botar alguém de linha para bater o shootout, e a gente tem uma questão também que na Kings League o cronômetro ele é literalmente temporizado para todos verem. Então, assim,
os 5 segundos que a gente tem na regra do fut7, né, tradicional também, que tem essa contagem, né, no caso, na disputa, né, de shootout, ali o campo é maior, a área é maior. Então, assim, é uma pressão maior também, né, devido toda a situação do jogo, né, a estrutura do evento. Sim. Então, eu concordo contigo. Eu acredito que o pênalti seja uma opção mais válida. A gente está falando de probabilidade, não de certeza, né? Sim. Mas eu acredito que seja uma probabilidade maior de fazer gol. Eu tive essa semana passada, eu entrei em live com o nosso amigo Jefinho. Foi com o Jefinho que eu falei? Foi. Eu entrei em live com o Jefinho e eu falei, Jefinho, o que você acha? Foi no dia da segunda rodada, na segunda-feira, de manhã, eu entrei em live com ele. Ele virou pra mim, eu perguntei pra ele o que ele achava Pô, porque muita gente tá perdendo pênalti, sabe? E aí eu falei assim, cara, você acha que é porque muita gente dos presidentes, no caso, né? Você acha que é porque o gramado é novo, tá pesado? Ele fala, cara, é exatamente isso. O gramado é novo, tá pesado, a gente tá sentindo e a gente jogando, tá sentindo? Imagina alguém que desce da cabine só para bater o pênalti. Frio, desce, assim, não é acostumado a bater pênalti, só desce e vai bater um pênalti. Então, assim, é complicado também, sabe? Sim. E ele falou que poderia ser isso. Então, isso daí realmente é complicado. Mas, por exemplo, aí vamos lá. Na situação do Toguro, foi uma escolha dele ou foi uma escolha do técnico? A gente chegou a ver isso na live? Putz, não... Mas, cara, pra ser sincero, eu acho que sempre vai da opção do técnico. Sempre vai da opção do técnico, sempre vai. Né? Então, tipo assim, nesse caso aí, eu acho que o presidente... Por mais que vá da opção do técnico, a gente está falando também de um presidente, por exemplo. Vamos fazer um comparativo justo. Dos dois times, por exemplo, das 2 rodadas. Sim. Dos 2 primeiros jogos. Alan Estagiário, que já é uma pessoa que já jogou, já tem experiência no futebol... E o Toguro que não. Então, assim, isso talvez conte mais também, né? Na hora do técnico decidir permitir. Sim, cara. Entendeu? E depende muito da proposta também. Porque por exemplo... O jogo já ganho, né? E tal. Depende da proposta, porque imagina... na segunda rodada, o Real Elite tinha a Ludmilla no banco. E foi lá é maravilhoso, pô. É fenomenal a gente ver a Ludmilla, que assim, é um sucesso internacional, né? É uma cantora conhecida mundialmente. E descer e bater um pênalti na Kings League é maravilhoso, sabe? Isso é verdade. Aí entra o quê? O entretenimento. O entretenimento, tá, pois é. Por mais que tenha perdido, né? Os vídeos da Ludmilla foi bater pênalti. Perdeu, tipo assim, o Vitão, né, foi lá e pegou, não foi Vitão, isso? não pode, Vitão. Vitão, não faz isso com a gente, Vitão. A gente entende, Vitão, cada um defendendo o seu, mas, Vitão, as oportunidades estão aí. Hoje você no Manais, só no Manais. Mas daqui a 6 meses tu pode estar no Manais melhor, tá ligado? Entendeu? Aí, então, tipo assim, agora já não sei se vai estar mais. Então, assim, vai ter que... Agora tu vai ter que ir até o final com essa rapaziada aí. Mas eu achei maneiro que depois desse jogo, por mais que ela tenha perdido e tudo mais, perdeu o pênalti, ela foi lá no vestiário dos moleques da Fúria e cantou. Isso é maneiro, né? Isso é legal. No Manaus, imagina, no Manaus no vestiário. Não, tá maluco, aí top, pô. Então, assim, vamos lá agora para nossa terceira rodada. O terceiro jogo da rodada, na real, né? G3X 6 e Funkball 3. A gente botou aqui o destaque, né? O Tom, que foi, né? Destaque com gol e assistências. O que você achou, então, dessa partida aí, hein? Então, primeiro, de nada. Valeu, galera. Porque a notícia do Tom foi minha. Perfeito! Perfeito. O Henry trouxe a notícia em primeira mão. Foi o pioneiro aí da notícia do Tom. E acabou sendo o destaque da rodada. Olha pois que maravilha. Muita gente me xingou, cara. É mesmo? Falou, a notícia é falsa, que não sei o que. Eu falei, rapaziada, não é. Confia na fonte. Fonte do cara, rapaziada. Arial 12. Vozes da minha cabeça. Não, mas aí, pô, acertou e foi bem, né? Sim. Cara, ele joga muito. Joga muito. A gente viu o jogo que ele fez. Foi fenomenal. Perfeito. Com todo respeito ao time do Funkball, mas o G3X andou. E assim, poderia ter sido mais. Porém, o André se machucou, né? Perfeito. Vou até mandar um abraço aqui pro André, melhoras para ele. Saiu a notícia
da luxação no ombro dele. Perfeito. Não sei se ele vai desfalcar, enfim. Vamos ver, né? Ainda como não tem vai ser essa isso aí, notícia, mas ele se Andrés, machucou. Tomara que ele recupere o mais rápido possível. Cara, e assim, se machucou bem no começo do jogo, não jogou o resto do jogo, né? Saiu chorando. Doendo, ele falou que tava doendo muito o ombro dele. Mas assim, o G3X, sem seus dois principais wildcard, né? Uhum. Que é o Kelvin e o Andres, andou. Perfeito. Andou em campo. O Funkball tem vindo de partidas ruins, né? Por partidas mais fracas taticamente, né? Tecnicamente também, né? Eu acredito que Cara, seja... assim, Nesse momento, eu acho que é o time que tá mais abaixo, né? cara, assim, talvez não seja assim, o time que tá mais abaixo, mas o time que menos encaixou. Sim. Sabe? Ainda não, a gente não vê uma proposta de jogo que dê para entender, sabe? Perfeito. Tipo, o Funkball joga assim. Uhum. A gente não vê ainda. E você acha que ainda tu acredita que seja pela parte da comissão que ainda não adaptou bem o time? Ou você acredita que seja algo mais individual mesmo? Os jogadores não estão ainda correspondendo àquilo que foi tratado aí com a proposta deles, né? Vamos colocar assim. Sim, eu acho Pode que deixar, produção, pode deixar a logo aí, a logo da gente aí da resenha na Kings. Eu acho que assim, os jogadores não tão mal, sabe? Eu acho que não pegaram o feeling da Kings ainda. Uhum. Eu acho que é somente isso. Acho que eles precisam entender como funciona a Kings e botar em prática. Sim. Assim, não tem fórmula mágica, sabe? Eu acho que não encaixou mesmo. Eu acho que o Funkball ele fica muito refém do Douglinhas, né? Que realmente a gente sabe que é um excelente jogador. Chama a responsabilidade, que eu gosto do Douglinhas, é isso. Uhum. Douglinhas é meio estressado, né, Douglinhas? Mas é Rabugento. parceiro, é gente boa. E assim, querendo ou não, a gente tá falando de um excelente jogador. Com Tanto certeza. que nesse jogo, né? Ele fez todos os gols do time, né? Então, assim, eu acho que nessa rodada, literalmente o Funkball foi abaixo e o Douglas carregou o que podia do time dele. Carregou o piano do time dele. Carregou. Então, assim, eu acho que aconteceu muito isso. Mas o Douglas vai até onde dá, né? É isso aí. Sozinho não dá pra fazer muita coisa, ainda mais numa competição coletiva, né? Pois é. Não tem como fazer milagre, né? Vamos colocar assim. O G3X, cara, ele escolheu o Emerson Carioca. O Emerson Carioca foi lá e fez um gol da vitória. Aí ele escolheu o Tom e se destacou nessa rodada. Cara, será que realmente o G3X está acima por saber quem escolhe ou tu acha que contou com a sorte? Não, cara, não tem nada de sorte nisso aí. Isso daí tem... Eles sabem o que estão fazendo. Eu ia falar né? nome e sobrenome, mas eu ia falar velho Vamp. Então, assim... cara, o cara... Ele é uma pessoa que mastiga conteúdo de Kings. Perfeito. Mastiga. Outra pessoa que eu tenho collab também com ele. Legal. Então, ele é uma pessoa que mastiga Kings League. Ele sabe todas as regras de cabo a rabo. Isso é muito bom, né, mano? Então, assim, cara, ele... Assim, qualquer pessoa não. O G3X já sai muito na frente por ter uma pessoa como ele que é entendedora do jogo. Então ele vai, com certeza, ele vai conseguir suprir. Por exemplo, se tem a falta do Kelvin, a melhor pessoa para ele que ele poderia ter chamado é o Tom. Sim. Que é um fenômeno da bola, sabe? Joga muito. E muitas pessoas duvidaram, né, irmão? Não conheciam, na verdade. É o que a gente estava falando até nos nossos bastidores aqui, né? De a gente falar de jogadores que a gente já tá ligado que conhece, né? Assim, eu particularmente não conhecia muito, mas eu digo assim, a gente que eu digo, a galera da bola mesmo, né? A galera que já disputa a modalidade e tal, né? Seja do futsal ou do futsal, que são um pouco mais próximos do que do campo, que é um pouquinho mais afastado da questão das modalidades. Mas a gente vê que tem jogadores que têm um potencial enorme para poder estar, né, nessa competição. Sim, né? Cara. E eu achei genial o que o Pato fez. O Tom, para quem não sabe, é jogador do Pato Futsal. Uhum. Então, cara,
Assim, eles cederam um jogador pra Kings League. Uhum. Só que, cara, o que eles estão ganhando de visibilidade... Porque muita gente não sabia da existência do Pato. Sim. Vai saber que conhece... Que existe o Pato Futsal, quem joga, quem é da cidade. Isso aí. Só que se a gente falar no nível até mesmo nacional, por exemplo, no futsal, o Pato é um time excelente. Com certeza. De um renome legal dentro do futsal, tá ligado? Muito. Mas, por exemplo, você vai numa garotada que não acompanha futsal... não sabe do que se trata. Às vezes uma galera até de cidades próximas. Perfeito. Não sabe da existência. E aí a gente tava falando no bastidores e eu vou cutucar também, irmão, que eu também sou da polêmica, eu também sou da treta. A gente tava falando de uma modalidade nova, que querendo ou não tá tendo um público muito grande de adolescente, né? E também, querendo ou não, tá tendo muita pessoa que não sabe nem o que fala, irmão. Essa é a realidade da parada. Vamos ser claros aqui, tá bom? Não tô falando como pessoa, ninguém tá criticando pessoa. A gente está falando de conteúdo. Tem muita gente de 18, 20 anos e tal que não acompanha a modalidade, veio a Kings League agora e acha que pode falar com propriedade. E eu não estou falando que eu posso falar com propriedade somente, não é isso que a gente está falando. Mas tem gente que realmente não sabe ainda, não vive a modalidade há muito tempo, né? Você tem quantos anos, hein? Tenho 26. 26, eu tenho 33. Então, assim, eu peguei aquele finalzinho ali vamos colocar ali de um Flamengo e Atmodas, tá ligado? Que foi a nata do futebol 7 no Rio de Janeiro. Você lembra do Banha? Sim, pô. Ele é meu vizinho. Aí, legal. Então, assim, a gente tem isso e a gente tem duas pessoas aqui, por exemplo, que convivem, né? E que jogam a modalidade. Então, assim, né? Estão ali literalmente acompanhando já de muito tempo. Então, assim, tem muita pessoa. Ninguém tá falando aqui que a pessoa não pode produzir conteúdo, tá, galera? Mas é o nível do conteúdo que é passado para as pessoas, que nem sempre é com aquela qualidade ou com aquela certeza do que tá falando, né? Tem que saber o mínimo, né? Tem que saber o mínimo. Eu acho que isso requer um estudo, requer um tempo, né? Qualquer um pode produzir conteúdo. Na internet tem espaço para todo mundo. E a hipocrisia eu falar isso que não tem, porque eu falo isso para qualquer pessoa. Mas a gente tá falando o seguinte: produzir conteúdo tem que ter o mínimo de conhecimento. Sim. Tem que ter o mínimo de categoria para você falar, né? Então, acho que assim, pode falar de King League, pode falar à vontade. Estuda, aprende, estuda sobre os jogadores, sobre os atletas, sobre as pessoas, né? Porque assim, nos comentários, a gente não tem nem que se ligar muito, porque nos comentários é um monte de gente falando o que quiser. Com certeza. Mas quando a gente bota a cara para falar, a gente tem que saber do que a gente está falando. A gente tem que, né, projetar conteúdos que sejam de uma qualidade, que seja treta, que seja problema, mas que tenha, né, uma veracidade, né, para produzir o conteúdo. Com certeza. E aí na G3X, cara, a gente tem uma situação legal que a gente vai falar daqui a pouco, a gente não vai falar agora, mas lembra aí pra gente falar daqui a pouco, que é a questão tática, e a gente precisa falar um pouquinho disso. Então depois a gente vai fazer aquele radar de todos os times, e a gente vai falar. Galera, se você tá gostando, irmão? Me amarrando. Então show de bola. Galera, se vocês estão gostando, vocês já vão fazer o seguinte agora. Vai deixar o seu like, vai curtir, comentar, compartilhar. E também vai lá nas nossas redes sociais depois do programa, e vai seguir todos os nossos patrocinadores, aquelas pessoas que apoiam o nosso projeto, que é o Grupo Viriato, que tem toda a vertente aí para vocês, para a sua empresa, para o seu negócio, para alavancar a sua empresa, pagar menos impostos, seguro para empresarial e individual, imobiliária e contabilidade. E também a Stopball, que faz os uniformes do canal da Batida, da Resenha do Pai, e agora também será da Resenha da Kings. Então, esquece, rapaziada, se você quiser e você quiser fazer o seu uniforme, botar o seu time lá, pô, naquela beca fera, é só seguir o pessoal da Stopball e também o pessoal do Grupo Viriato. Fechou? Rapaziada, agora eu tô com um novo homem, é isso? Viu? Tô com um novo homem. Agora, olha a máquina aí. Ô, produção, tem que tirar umas fotos aqui, hein, produção? Aí, ó o homem agora. Como é que tá o homem agora? Pode trazer um pouquinho de água também? Foi, mano, produção. Dá essa moral pra nós aí de cria. Então agora o homem aí tá de bucket, né? Tá igual o pai da batida, né? É o sósia do pai da batida. Agora qualquer um pode ser sósia. Então agora é o sósia do pai da batida aqui agora. Caraca, irmão, o que tá acontecendo aí? Não tô te entendendo. Você viu? Tu tá querendo ser sósia ou tá querendo tomar o meu lugar? Não, jamais, pô. Você pode ser sósia, pô. Pode ser sósia. Sósia do Alan, vai ser meu Instagram agora. Sósia do pai, esse daí agora, rapaziada, apresenta a vocês aí o sósia do pai. Então, assim, galera, a gente aqui, né, a gente quer trazer para vocês um conteúdo
bacana, mais orgânico, né? Mais tipo assim, que vocês possam estar participando com a gente como resenha mesmo, né? Então, assim, por mais que a gente esteja, né, nessa situação de trazer um conteúdo de qualidade, mas a gente quer aqui trazer para vocês essa proximidade, né? Essa vivência, que legal. Então, agora vamos para o quarto jogo da rodada. Capim 3, Dendele 5. Posso fazer uma observação? Claro, antes, com certeza. Antes da gente falar do jogo. Com certeza. O que o senhor John Vlogs tá fazendo nessa Kings League é algo absurdo. Absurdo. É absurdo o que ele tá fazendo. A torcida do Capim... O que ele tá trazendo de entretenimento Cara, ele chegou num cavalo. Era um cavalo ou era um burro? Cara, eu acho, não sei. Fica a dúvida. Irmão, eu acho que ele era um burro mesmo, tá ligado? Enfim, ele chegou num cavalo, num burro, no que for, cheio de sinalizador. Esse cara é muito bom, cara. E eu acho que esse é o objetivo da competição, né, Com irmão? certeza. Assim, tá ganhando um espaço internacional, assim, dos outros presidentes, tá? Comentando mesmo. Sim. Por muita coisa que ele faz, cara. Muito legal. Ele pegou o bar. Rapaziada, ele pegou o bar de frente pra arena. Ele mandou pintar o bar. Tinha gente tatuando Capim FC, segunda-feira. Você sabia dessa? Tinha gente tatuando Capim FC na segunda-feira dentro do bar. Muito irado. Então, assim, inclusive me chamaram pra ir nesse bar segunda-feira. Aí, vamos lá então. Lá será pra São que Paulo. Vamos ter a resenha da Kings lá em São Paulo? O que você acha? Seria eu bom. Acho que vale, eu acho que vale. Me chamaram pra ir. Rapaziada do ônibus, ele botou um ônibus do Rio de Janeiro. Mais de 50 cabeças. Muito irado. Só maluco também. Cara, esse cara, o que ele tá fazendo é absurdo. Então, aí a gente tem aí, né, um jogo que foi muito bom também, né? Um jogo parelho, um jogo pegado, equilibrado. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, né? Tanto da situação do Capim quanto da situação do Dendele, né? Como que estão os times aí na competição, como que foi esse jogo para os times na competição, entendeu? Assim, o Dendele tava naquela mesma situação do Real Elite, né? De precisar vencer, né? E, assim, eu achei um jogo muito bom. Que foi, de fato... Porque o que acontece? Kings League, cara... É complicado a gente falar que vai ter um favorito. Sim. Por quê? Porque é um jogo de estratégia. Ganha quem tiver a melhor estratégia. Perfeito. Sabe? Então, assim, eu acho que de fato foi isso que deu a vitória pro Dendele. A melhor estratégia. Porque, vamos dizer que vamos dar um exemplo aqui. Se o jogo tá 2-1, e aí eu aciono a carta de presidente e perco, o outro presidente já aciona, então e faz um jogo que tava 2-1, que possivelmente ia ter um empate, poderia ter um empate ou não, se torna um 3-1 porque eu desperdicei uma oportunidade. Perfeito. Então, assim, tá entendendo essa analogia que eu tô fazendo? Claro. Tipo, é um jogo de estratégia. Se você errar a estratégia, já era, não volta mais. Então, assim, eu acho que de fato foi isso. Imagina um jogo... Aí vamos dizer que a gente tá nessa. Aí eu desperdicei uma oportunidade, o outro fez. Aí o jogo tá 4-3. A gente vai pro minuto 38, que a partir dali o gol vale 2. Irmão, se o cara fizer, são 2, ele vira o jogo. Verdade. Sabe? Tá entendendo como... Claro, como... Mas isso daí é o que a gente tá falando da estratégia. Então, se o treinador, se a equipe, né, o corpo técnico ali, né, não entender da comissão, a modalidade, já era. Vai perder essas oportunidades. A gente viu se eu não me engano, foi na vitória do Nivelados, como que o Dabá usou bem, mesmo chegando agora na modalidade. E tá com a Kings aqui, ó. Entendeu? Estudou bastante e fez uma vitória excelente, né? Não venceu agora, mas faz parte, a gente vai falar já. Mas na vitória que eles tiveram, era nítido o quanto que ele estudou a modalidade. Ele não deu oportunidade pro time. Ele pegava, bum, bota a carta, bota pênalti, bota não sei o quê, bum, 3-0, 4-0. Cara, quando foi ver, cara, o que tá acontecendo aqui? Não pega, porradeiro, não tá pega, ligado? não pega. Então, assim, aí depois pra você recuperar tudo isso é mais difícil. Sim. Mas voltando pra esse jogo aqui, a gente teve um destaque do Lucas Hector, né? Que fez 2 gols. Então, o que você achou da atuação do Lucas Hector? Eu acho ele um jogadoraço, pra ser sincero. Eu acho ele muito bom jogador. Muito bom jogador. Porém, eu não sei como falar isso, mas eu não pelo menos
Nesse jogo e nos outros também, eu não vi assim... Óbvio que teve uma crescente, é o que eu te falei do Desimpedidos. Talvez tenha mudado a postura. Sim. Mas o modo de jogar do Dendele... Ainda tá incógnita, né? Ainda tá engateando, sabe? Sim. Mas, assim, é uma excelente equipe. Não tem equipe boba na Kings, sabe? Eu acho que é o que eu te falei. Se esse jogo do Funkball com a G3X fosse no último... Poderia ser diferente. É diferente. O jogo é diferente, Sim. entendeu? Porque eles vão pegar o feeling. Douglas vai pegar mais o feeling. A galera vai conseguir ajudar ele. Perfeito. Entendeu? Mesma coisa do Dendele. Eu acho que ainda estão pegando o feeling da Kings League, sabe? E, cara, os presidentes são uma coisa à parte, né? Isso é o verdade. Luqueta e o Paulinho Louco eles são muito bons, cara. São muito bons, né? E eles gostam de tretar o tempo inteiro, né, irmão? Eles gostam de criticar, eles gostam de falar, né? Eles não peidam não, filho. Eles gostam do entretenimento, eles são do entretenimento. E eu acho que eles são do entretenimento, assim, nesse sentido, né? Eu vou falar mesmo, vou dar minha opinião mesmo, e é isso, e acabou, tá ligado? Eu acho que isso traz mais coisas pra competição, e né? E a gente tem que analisar também que as wildcard do Dendele, pelo menos nesse jogo, né, de segunda-feira, criaram muito mais do Perfeito. que as do Capim. Do Capim, né? E a gente vai falar um pouquinho isso depois, mas as do Capim ainda precisam dar um upgrade ainda, né? Precisa correr mais, precisa criar mais. A gente teve chamar a responsabilidade, né? Isso é verdade. A gente teve um grande destaque também nesse jogo do Capim e Dendele, né? Que foi o GB, né? Que é um jogador aqui da nossa área, que fez uma excelente partida e, na real, né? Vem já de um bom tempo, né? Tendo uma regularidade legal dentro da modalidade, né? Por também já ter acompanhado Outro Fúria. subestimado, né? Perfeito, excelente visão, porque é um jogador que também é capitão fora de campo e dentro de campo, né? É um jogador firme, é um jogador que se posiciona e fez um golaço, pô. Fez um golaço. Sim, entendeu? cara. Merecia esse gol também, Merecia. né, cara? E assim, eu tô no grupo da galera que faz conteúdo da Kings, o nome dele é unanimidade na seleção da rodada. Perfeito. Assim, independente de qualquer coisa, ele que jogou muito, jogou muito. Beleza, óbvio que o gol ajudou e tudo mais a botar o nome dele ali. Sim. Mas assim, o que o GB jogou foi brincadeira esse jogo, sabe? Eu acho que já vem tendo uma regularidade. Eu acho que isso mostra, né, a necessidade do time precisar dele também, né? Do time do Capim. Como a gente falou, né? A gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco, mas os wildcard estão um pouco mais abaixo. E não foi o wildcard. Perfeito. Draftado. E não foi a primeira escolha. Não foi. Isso é importante ser draftado. Citado. Perfeito. Então, assim, beleza. Agora daqui a pouco a gente tem mais treta sobre a situação do Capim, né? Envolvendo influenciadores gigantes. A gente vai falar daqui a pouco. Vamos fechar a rodada, então, Henry, falando sobre o último jogo. Sim. Fúria 5, Nivelados 0. A gente estava elogiando um pouquinho agora da situação da pauta do Dabá com relação ao Nivelados. Mas o Fúria também teve uma partida, né, excepcional. Então, eu acho que assim, né, dessa rodada foi a única rodada que um time não fez nenhum gol. Que foi o Nivelados, não fez nenhum gol. E o Fúria ganhou de 5-0. Você acha que retratou literalmente o jogo ou você acha que poderia ter sido um placar diferente? Assim, primeiro eu queria mandar um recado pra galera. Galera, não tem como subestimar o Dabá, mano. Não tem como. Não tem como. Vocês falarem que o Nivelados vai ser a chacota do campeonato, isso não existe, cara. Perfeito. Não existe. Um time que tem... Pô, você sabe, o time tem a cara do Dabá. Perfeito. Um time literalmente tem a cara do Dabá. Dabá, pra quem não conhece, foi um grande defensor, um grande líder, um grande capitão. E multicampeão da modalidade do Fut 7. Conhece todos os jogadores que estão ali. Muitos jogadores tiveram ele como referência, né, para jogar, para poder se consolidar na modalidade. E outra, rapaziada, poucas pessoas... Agora eu acredito que está até melhorando, mas poucas pessoas no passado mudaram de vida com o Fut 7. Perfeito. O Dabá é um pouquíssimas pessoas. E o Dabá mudou. Não estou dizendo que o Dabá assim, é rico, milionário, não. Mas o Fut 7 mudança de vida isso aí. Não requer isso. Exato. Perfeito. Então, assim,
apareceu uma oportunidade para ele, ele agarrou essa oportunidade e fez por onde. Assim, então é um grande líder. Então o time tem a cara do Dabá, voltando pro Nivelados. O time tem a cara do Dabá, muito consistente defensivamente. E depois a gente pensa no ataque. Só que no ataque ele fez boas escolhas de wildcard. Então ele tem Léo Gol, que é uma pessoa... Choco. Então, assim, são jogadores assim, que decidem jogo. Tem poder ofensivo muito bom. Isso é verdade. A gente viu na outra rodada, né? Exatamente. Sabe? Então, assim, claro que não necessariamente os jogadores eles vão corresponder e ter o mesmo nível, né, de jogo toda a rodada. Mas a gente sabe do potencial que ele tem nos wildcard dele. Com certeza. Assim, draftou muito bem. Draftou muito bem. Pra mim, foi um dos melhores drafts. Eu também acho que o Nivelados tem um bom time, né, após o draft. Assim, draftou muito bem. E encaixou. É o time que, na primeira rodada, a gente não poderia falar assim... Pô, mano... Se tivesse perdido, obviamente. Sim. Pô, mano... Pô, tá sentindo a competição ainda? Tá entendendo o que é a Kings League? Não. Já veio pronto pra Kings League. Achei legal isso mesmo. Já veio pronto pra Kings League. Entendeu o que é a Kings League, sabe? Assim, é um draft muito bom que eles fizeram. Só que aí a gente para, né, e analisa. Quando todos os times estão passando por isso, né? Você pode fazer uma excelente parte tática, uma excelente preparação, mas quando você pega os times que têm mais experiência, por enquanto, ainda fazendo diferença. Fazendo diferença. Com todos os times que pegaram o G3X ou a Fúria, perderam. Então, assim, são os 3 times que estão unânime na competição. Você me perguntou se foi justo, né? Se fez... Foi parelho, foi correspondente o placar com o jogo? Cara, foi. Assim, talvez não tenha sido o melhor dia ofensivamente para o Nivelados. Perdeu muita chance. Perfeito. Criou pouco também, não criou, na minha opinião, não criou muito. E às vezes que a Fúria chegava, concluía. Sabe? Cara, e eu queria até fazer uma observação nesse jogo da Fúria. O jogo de sobrelinha da Fúria é absurdo. Muito bom, né? Você viu? É absurdo. O jogo de sobrelinha que eles fazem é uma loucura. Poucos times fazem esse jogo de sobrelinha, sabe? A pessoa vai... É porque na Kings tem o impedimento ali da área, mas a pessoa pega na ala, aí já vem alguém passando por trás, aí entra aquele jogo. O gol do Lipão foi um exemplo disso. E assim, se der espaço para esse jogo de sobrelinha da Fúria, absurdo, vai entrar, né? Todos. E assim, a gente tá falando de jogadores que individualmente fazem muita diferença, né? Com certeza. A gente teve o Lipão que saiu, teve a entrada do Pulguinha, que indiscutivelmente é um dos destaques do futebol 7 de 4 anos para cá. Não, na minha visão, tá? É a mesma coisa que a gente estava falando do Marcelinho, né? Ainda por ser novo também na modalidade, né? Requer adaptação, requer aquela coisa que a gente ainda vai ver, talvez a melhor versão do Pulguinha, né? A gente sabe, a principal característica do Pulguinha hoje é a finalização. Com certeza. A finalização dele é absurda. A gente até brinca, né, nos bastidores, porque é meu parceiro, a gente já fez várias viagens aí no meio do futebol juntos. Times e tal. Cara, a gente brinca que ele é 9-9 na finalização, né? Então, assim, ele tem uma finalização, poder de finalização absurdo. Sim. Mas para a modalidade requer a parte tática ainda, que tem uma adaptação diferenciada, né? Então, isso é normal para o cara que chega agora. O Tom teve um destaque, mas também na parte tática é importante a gente destacar, a gente ressaltar que tem essa adaptação, com certeza, tem que se adaptar. Essa coisa que desfavorece ainda a parte individual do atleta. Porque é um campo muito grande, é uma modalidade diferente, que eles não estão acostumados, tem impedimento, tem regras novas, regras diferentes. Então, assim, por mais que você tecnicamente, individualmente, seja muito bom, né, você tem ainda essa questão tática, que aí tem feito a diferença quem, por exemplo? Jefinho, Lelete, Lipão, que são os wildcards da Fúria. O que o Lelete tá jogando. Entendeu? Assim, todas as wildcards e o time da Fúria em si. Tanto que pra você eu destaquei o Dedo. Né? O que o Dedo tá jogando. É brincadeira. Pô. Não por acaso foi escolha número 1 da história da Kings League Brasil. Não por acaso, sabe? E muita gente criticou, não digo crítica, mas duvidou do potencial e da escolha da Fúria como primeira escolha. Pra ser sincero, né? tô 100% sincero aqui.
sabe que eu não fujo da raia. Uhum. Eu não escolheria o dedo, pô. Sim. Não escolheria o dedo. Como primeira opção. Como primeira opção. Sim. Se eu tenho... Escolheria pro time, mas não necessariamente como primeira opção. Exato, primeira opção. Se minhas 3 wildcard é Lipão, Lelete e Jefinho, minha primeira opção tem que ser o Wembley, pô. Perfeito. Nesse caso, falando de Fúria, né? De Fúria, falando de Fúria. Até, assim, são pessoas que jogam junto há não sei quantos anos. Perfeito. São amigos. Tem a parte do entrosamento, né? Exatamente. E, assim, o Wembley, campeão mundial. Perfeito. Campeão mundial pela Nations. Uhum. Poderia também ter uma escolha, por exemplo, do GB. Com certeza. Tá ligado? O GB também, GB. pra fazer essa composição ali, né? GB. De defesa, Uhum. meio e ataque, né? Mas a gente teve uma surpresa muito positiva com o Dedo. Sim. O Dedo foi escolhido como primeiro do draft. Sim. E vem fazendo uma competição. E também, né, jogou a competição do Desimpedidos, né? Que também foi uma competição nesse nível de Kings League também, né? Nessa pegada de Kings League. Uma excelente competição. Sim. E vem se destacando muito. Infelizmente teve aquele erro na final. Não, o que muita gente fala dele a respeito disso. Só que, cara, é um excelente jogador. Uhum. Assim, teve a infelicidade Sim. de escorregar, o que Perfeito. poderia acontecer com qualquer um. Qualquer jogador, isso é verdade. Qualquer um. E outra, se você tá marcando uma pessoa que é fenomenal, igual o Kelvin, lógico... Não é nem 50-50 para cada, é 90-10. Lógico, o que você vai fazer? Você vai dar a direita para ele. Deixa ele trazer para direita, deixa ele trazer para o bate da direita. Você vai fechar a esquerda dele. É que, infelizmente, cara, ele escorregou. Perfeito. Mas eu vejo muita gente falando, marcou errado, que não sei... Não, cara, tipo, poderia acontecer com até porque o Dedo, ele é um jogador muito rápido, muito veloz. Então, ele tem um poder de recuperação muito bom. Sim. Então, assim, ele confia veio no do campo, né, potencial também, dele. né, mano? Ele confia no potencial dele de, mesmo que o jogador passe por ele, ele consiga recuperar. Uhum. Por conta também desse volume de jogo que ele tem e dessa qualidade física que ele tem, né? De poder conseguir fazer ir e voltar, que eu, por exemplo, não consigo. Uhum. Mesmo na época que eu jogava, não conseguia ter essa volatilidade de tipo assim, vou conseguir voltar na mesma intensidade que eu tô indo pro ataque. Bem, são características diferentes, né? Talvez também indo pro ataque, fazendo uma jogada ofensiva, ele tem menos potencial do que o Lelete, do que o Lipão, do que o Puguinho e tal. Uhum. Mas é um jogador de muito volume de jogo e isso é muito importante pro time do Fúria, né? Então, assim, a gente teve também a chegada do Juan Major, né? Pro time do Nivelados e tal. Mas nessa rodada, né, acabou não se destacando, né? Sim, mano. Mas é um excelente jogador também, referência na modalidade. Com certeza, pô. O Major é um craque da bola. A gente sabe, é também uma pessoa que, assim, é da antiga, né, no Fut 7. Conheceu toda a nata do Futebol 7. Ele, sim, também veio jogando, né, em todas as gerações. Desde a galera que, né, hoje tá como o Dabá, por exemplo, que tá como treinador, que já tá off da modalidade, até a rapaziada nova, né? E continua em excelente nível, em alto nível, né? Você sabe qual foi o primeiro jogo que eu vi de Fut 7? Não, qual eu foi? Vi uma final de Copa do Mundo na Sapucaí. Maneiro. Você lembra que teve... Sim, lembro, mas não vi esse jogo, no caso, mas lembro que teve esse Teve jogo. uma final de Copa do Mundo na Sapucaí, Muito cara. maneiro. Tipo, foi absurdo. E depois, como o Dabá não, desculpa. O Dabá também morava lá na área. Mas o Banha sempre foi meu vizinho. Eu enchi o molecão... Qual é, Banha? Me leva. Ele me levava nos jogos, Legal. sabe? E ele era o goleiro também Muito bom. Foi absurdo. Mas esse jogo, cara, voltando, né, pra Kings, cara, apesar de ter sido 5-0, foi o que eu te falei. Eu achei que não foi o melhor dia ofensivamente pro Nivelados. E assim, a Fúria, se você der mole, eles... Cravam mesmo, né, mano? Essa é a situação. Você viu a bike do Lelete? Pô, aquela ali se entra é sacanagem. Eu acho que é o gol eu acho que seria o gol da Kings League. Com Brasil. certeza. Irmão, se aquela ali entra, o que o Neymar ia fazer com ele é brincadeira. Eu também acho isso. E a gente vai falar já. O Neymar também fez uma entrevista bem legal falando sobre o potencial de jogadores, né? E para fechar, Chris Guedes fazendo gol de pênalti novamente, né? Você Então, assim, viu? Golaço. irmão e golaço de novo. Golaço. Personalidade, gaveta cavadinha. Cara, eu acho que ele... O que aconteceu? Primeira rodada perdeu, né? Bateu mal até, inclusive, né? Chutou o chão. Pelo que ele disse ali, que eu vi,
mudou em cima da hora, né, e tal, a opção dele, a escolha dele. Mas, cara, tá tirando onda agora, mano. Você viu, mano? Golaço. Golaço, né? Tipo Golaço. assim, e agora... Neymar, por favor, Neymar. Para de pedir pra ele cavar, por favor. Deixa o homem bater daquele jeito, foi um golaço. Foi bem. Sabe? Não testa o coração já de cavou, ninguém. Né? Já fez a mídia dele, perfeito. Já tem o clipe ali, já tem a foto, já tem o vídeo, já tem tudo. Não cava mais não, Cris. É verdade. Bate do jeito que você tá batendo aí, filho, que foi um golaço. Perfeito. Mas assim, a gente tá falando de um time que tem 3 vitórias e de um time que tem 2 vitórias, né? Então assim, a gente tá falando de 2 excelentes times, apesar do placar, né? Sim. Ter sido 5-0. Então vamos lá. Irmão, agora eu quero saber um pouquinho sobre algumas tretas, né? Vamos começar sobre uma treta aí de um influenciador aí que a gente conhece bastante, que é o Juninho Manela, né? Todo mundo conhece aí no meio da produção de conteúdo e tal. Eu já convivi com o Juninho Manela também na seleção, na outra federação. E, cara, o Juninho ele tem um potencial legal, ele é um bom jogador, né? Não é um exímio jogador de futsal, mas é um bom jogador, né? A gente não tá falando aqui de um cara que é leigo, que não sabe jogar bola, ninguém tá falando isso, mas é um cara que é mais conhecido pelas polêmicas do que pelo futebol. Essa é uma realidade. Por mais que ele produza conteúdo de futebol, ele é um cara polêmico, ele gosta disso. Esse é o avatar, vamos colocar assim, né, do Juninho Manela. Mas teve a situação aí dele, né, com o Capim e tudo mais, e novamente essa semana ele veio falando aí o que você acha do Juninho Manela. Você acha que o Juninho Manela teria a capacidade de ser um wild card do Capim, por exemplo, que vem recebendo muitas críticas, né, os wild cards do Capim? Irmão, pra ser sincero, é porque é complicado. Eu não quero, em algum momento, falar mal ou menosprezar o jogo de alguém. Eu acho que, por exemplo, as wildcard do Capim não entrou, pô. Não funcionou ainda, não tá rendendo, sabe? Então, assim, acho que... Coloca o time do Capim pra gente aqui, produção, por favor. Mas pode falar, irmão. Acho que o Juninho Manela, ele não é um mau jogador. Sim. Jogaria Kings League, sabe? Mas... também não é isso tudo. Sim, claro, foi o que eu falei aqui. Eu acho que é um bom jogador, acho que jogaria sim, mas não seria um jogador, por exemplo, que jogaria 20 minutos. Não. Entendeu? Não jogaria ali, não seria para... Seria para compor elenco, fazer uma mídia, né? Aí seria talvez para trazer entretenimento. Mas, por exemplo, a gente Esse é o nome do negão? Ele é o do Nascimento. Aí, legal, hein? Eliel do Nascimento ou Eliel do Nascimento? Aí ficou a dúvida. Aí fica a dúvida, né, negão? Como é que é o nome do homem aí? Excelente jogador. Excelente jogador. Eu acho que dos 3, né? Talvez seja o que esteja trazendo um pouquinho mais de nome aí, né? Entre os wildcards. A gente tem o Barato também, né? Que, assim, como nome, como jogador, é inegável, tá? A gente não tá falando disso. Sim. A gente tá falando da competição, né? Eu acho que ainda não vemos a melhor versão do Barata, talvez. Possivelmente, né? Eu acho que o Barata tem uma versão muito melhor. Mas você acredita que isso tem a ver com o Barata individualmente ou com o coletivo do time? Cara, eu acho que o coletivo, porque a partir do momento... É porque é complicado, a gente teve também a ausência do Maicon, né, irmão? Exato, mas, por exemplo, eu não seria uma wildcard minha ao goleiro. Perfeito. Por exemplo, não seria. Sabe, eu acho que tem... Assim, teria um goleiro que seria minha wildcard, que nem foi falado o nome dele direito até agora, que é o Maia. Maia, legal. Seria minha wildcard. O Filipinho... Assim, ele com o pé... Não, o Filipinho com o pé faria muita diferença nessa competição. O Filipinho com o pé é absurdo, pô. Sim. Sabe? É maluco. Maluco. Mas nessa competição, talvez... Se ele estivesse aqui no Capim, ele ia irritar 90% desse time aqui. Ele ia irritar. Ele ia irritar. Mas ele faz diferença com o pé. Com certeza. Com certeza. Sabe por quê? Porque, por exemplo, vai fazer... E não, a gente tá falando com diferença com o pé, que é a diferença... Que como goleiro também é excelente. Eu já vi Filipinho dando caneta. Tá maluco, pô. Filipinho é maluco. Dando caneta na área. Filipinho dribla assim. O time todo, se deixar entra, acabou tudo. Ameaçou chutar pum, caneta. É bizarro. E com o pé, o diferencial dele é muito grande. Mas, por exemplo, falando em caneta, a gente tem o Lu Caneta. Que, na minha visão, tá?
referência como produtor de conteúdo, referência como jogador também, achei excelente jogador. Mas eu, Alan, sempre falei nos bastidores, não vai conseguir se destacar no meio da nata do futebol 7. Vai jogar um pouquinho ali, 5, 10 minutos e tal. Mas se a gente estiver falando de uma regularidade, na minha visão, não vai conseguir ter. Que também vale, por exemplo, para o Juninho Manela. Tá? Que também vale para o Juninho Manela. A gente está falando de regularidade, a gente não está falando de individualidade. O Lucaneta é o cara que, na minha visão, dá mais caneta da face da terra. Mas a gente não está falando que a caneta não vence jogo, irmão. Não. Tá ligado? Então é um jogador que precisa de mais movimentação, mais parte tática, talvez mais parte física, né? Irmão, eu não sei em que ano foi, mas eu fui jogar um brasileiro em São Paulo. Fui jogar um brasileiro em São Paulo pelo, acho que Náutico Fut 7. Tava Lucaneta, tava o MC Kevin, se eu não me engano, tava lá jogando pelo Santos. Se eu não me engano, o Lucaneta tava jogando pelo Guarani. Sim, era um time verde, eu lembro. Eu lembro disso aí, acho que era o Guarani. Se eu não me engano, era o Guarani. Era o Guarani. Então, e ele já era famoso, sabe? Ele já era criador de conteúdo. Eu fiquei pra ver, porque assim... Se eu não me engano, tava ele e tava o Japa também. Tava o Henry... Então, o Henry, ele era jogador de futsal. Sim. Eu não sei em que momento ele migrou pro... Eu acho que foi quando ele veio... fazer parte de algum canal de São Paulo. Mas eu acho que nessa época aí, ele ainda era jogador de futsal. Legal. Que eu lembro que ele jogava com um amigo meu. Um excelente jogador de futsal, por sinal. Perfeito. Joga muito bom jogador. Joga muito. Individualmente, parte de drible, assim, de skills. Você vê que é tudo do futsal. Você vê que... Muito bom jogador. Dá pra ver que ele é oriundo do futsal. E então, eu fiquei assistindo o jogo deles. E ele não andava direito, sabe? Só que um certo momento que deram espaço para ele, ia lá e pum, gol. Fazia uma jogada. Então, eu acho que... Mas a gente tá falando, se ele pegar talvez... o feeling da Kings, e eu acho que o maior problema dele ainda seja a parte física. Física, né? Sim. Eu acho que, assim, a gente em momento nenhum tá falando que o Lucaneta é um jogador ruim. Não. Mas a gente quando a gente faz uma crítica, entre aspas, assim, a gente tá falando de potencial. Sim. Assim como, por exemplo, se um dia eu for jogar Kings League, se o Henry for jogar Kings League, galera, super aceito, tá? As críticas, as cobranças, tá ligado? Primeiro que eu tô acostumado com a Europa, tá ligado? Tô acostumado com a Europa, entendeu? Já, né, anos e anos, né, de Macedônia, do Sul, do Norte, ídolo lá, né? 1.840 gols, rumo aos 2.000 gols. Obrigado, meu Deus. Então, assim, só que a gente tá falando de... uma situação que é uma realidade, irmão. É um jogador excelente individualmente, mas que taticamente a gente sabe que ali é tático, galera. A Kings League, o Futebol 7, conta muito a parte tática. Você só consegue jogar, fazer a sua parte individual ir bem, se o tático coletivo estiver bem para você poder fazer isso. Sim. Senão, você vai ter que ser jogador tático. O que a gente estava falando aqui mais cedo também do Marcelinho? Excelente jogador individualmente. Sim. Mas se o time não estiver jogando para ele fazer outras coisas, ele vai ter que ser um jogador mais tático do que técnico. Com certeza. Então, é o caso aqui. E aí, nesse caso, acaba não se destacando. Então, a gente tem 3 wildcards que, na minha visão, acho que do Capim, são os wildcards que realmente estão aparecendo menos dentro da competição, eu acredito eu. Vou te fazer uma pergunta agora. Quais seriam os teus 3 wildcards? Se você falasse, Alan, monta um time aqui agora, eu vou conseguir botar teu time agora, e aí você teria que escolher 3 wildcards, porque eu tenho as minhas. Sim. Quais seriam tuas 3 wildcards, óbvio, tirando a galera que já Tirando a galera da nata? Não, que já tá draftada. Que já tá... Quem de fora, assim, né? Eu tenho minhas 3. Sim. Cara, assim, a gente não pode falar em questão de, tipo, que eu tiraria outras pessoas e não colocaria. Seria uma preferência, correto? Preferência. Tem um jogador que jogou comigo agora uma competição que, na minha visão, é um jogador excelente, que eu acho que teria muita opção pela questão de volume de jogo, de dinâmica de jogo e também de liderança, que é o Eda. Eu gosto muito do futebol e do estilo de jogo do Eda. O Eda tá ligado? É da antiga também. Entendeu? Mas que é um jogador que traz muito volume, que se movimenta muito. É um jogador que aguenta os 20 minutos do primeiro tempo e os 20 do segundo. Então, se ele estiver bem fisicamente, né? Bem... Tal qual o Bolt, que a gente acabou nem falando dele, mas o Bolt... Tá no Desimpedidos, né? Então, é um excelente jogador também. Cara, eu teria que analisar, não vou me comprometer agora não, mas eu acho que o Eda seria um nome bom pra mim.
Eu vou pensar mais um pouquinho, Quer que cara. eu te fale meus 3? Claro, com certeza. Eu já tenho pronto. Perfeito, Meus 3. fala. Na minha opinião, seria o Maia, goleiro. Sim. Seria a minha primeira wildcard. Segunda wildcard, Luan Mestre. Caraca, excelente wildcard. Excelente wildcard. A questão é contratual. A gente não tá falando de opção de escolha, né? O Luan Mestre tá vivendo um momento diferente. Não. Digo assim, você tem a opção Mas de chamar quem você quiser. Seria minha wildcard também. Seria Maia, Luan Mestre, que eu acho que é uma pessoa que jogaria muito essa Kings. Com certeza. Teria bastante oportunidade na Kings. E, cara, talvez seria alguém muito bom de mana. De X1, sabe? X1. Talvez alguém muito bom do X1. Isso porque a gente está falando de pessoas que não necessariamente, que né, como você falou, que ou não estão na Kings ou não tem um destaque absurdo. Que não faz parte. Se a gente for falar de Kings League, pô, não tem como a gente deixar de fora Kelvin, Lelete, Lipão, não. A gente não tá falando disso, tá ligado? Tá de fora da Kings. Isso aí, a gente tá falando de pessoas, né? Filipinho seria um bom nome também, porque por mais que seja goleiro, estando bem fisicamente, né? Tecnicamente não precisa falar, estando bem fisicamente, entendendo a modalidade, cara, na parte do X1, X2, X3, pelo menos... Ele é mais um. Você não precisa fazer a troca. Tá ligado? Porque alguns times estão tomando gol na troca. Verdade. Porque tá saindo o goleiro, aí o cara chuta lá de trás, aí vai depender se o cara acertar o chute ou não. Então, hoje na segunda rodada, é pro corte, hein? Hoje, na segunda rodada, minhas 3 wildcards fora da Kings League, eu acho que eu chamaria Eda, Luan Mestre e Filipinho. Acredito que seriam 3 bons nomes. Semana que vem, a gente vai trazer mais 3 nomes. Perfeito? Cada um vai trazer mais 3 nomes que a gente chamaria. Eu preciso analisar porque... Eu também preciso. Falta a minha terceira, que é a pessoa de... Mas eu já botei, que é alguém muito bom de X1. Perfeito. Sabe? Talvez... É porque ele é da antiga também. Mas fala 3 nomes hoje. Semana que vem a gente fala mais 3. Talvez seria Filipinho, né? Filipinho, Luan... Cara, ou... Tem 2 nomes. Posso? Qualquer um dos 2? Pode ser. Ou Vassoura, ou Pé Fino. Perfeito. Excelentes nomes. Ou Vassoura ou Pé Fino. Pé Fino que ia jogar Kings. Não sei porque... Enfim, também não... É verdade. Tinha esse nome, né, bem cogitado aí. Cara, vamos lá. A gente está tendo bastante polêmica na questão das cabines. Mas antes, a gente está chegando mais ou menos na reta final do nosso programa, rapaziada. Não se esquece. Curte, comenta, compartilha, se inscreve. Manda pra todo mundo aí, cara. Vocês estão gostando da resenha daqui? A gente tá gostando aqui. Pai da Batida e Henry, essa dupla aqui, fera. Quem sabe aí, talvez aí em campo, quem sabe talvez na Kings League, na Copa dos Impedidos, quem sabe aí trazendo mais conteúdos pra vocês. Toda semana a gente vai ter a resenha da Kings, tá? Que vai ser relacionada à rodada da Kings League e trazendo conteúdos pra vocês também, atualizações e tudo mais, beleza? Então, curte, comenta, compartilha, manda pra geral. E não se esquece, segue lá os nossos patrocinadores, o Grupo Viriato, todas as empresas que compõem o grupo para você, para a sua empresa, para o seu negócio, para você poder lucrar mais, pagar menos impostos, ter o seu seguro, comprar o seu imóvel e ter a sua parte contábil regularizada, beleza? E também a Stopball e a nossa P. Almeida. Alô, Pedrão, tamo junto, irmão. A P. Almeida, semana que vem, estará aqui com a gente também, compondo o nosso cenário aqui, nesse nosso novo estúdio, nesse nosso novo formato aqui, que é da Resenha da Kings. Beleza? Tamo junto, então. Irmão, tivemos alguns estresses relacionados a cabines. O que você achou aí com relação a essa situação? Você acha que os times, todos eles têm que transmitir, não têm que transmitir? O que você acha? Irmão, assim, é porque é muito complicado, porque essa treta veio... Todos eles sabiam que isso ia acontecer, sabe? Desde o começo do campeonato. Todos eles sabiam. Só que essa treta só deu quando o estagiário falou. Sim. Só que o estagiário, nos 2 primeiros, ele teve cabine, sabe? Mas ele sabia que em algum momento ele não ia ter. Sabe? Ele sabia que em algum momento ele não ia ter. Então, assim, ele não poderia, tipo, ter falado antes? Sim. Falar, rapaziada, eu quero transmitir, eu quero fazer parte e tudo mais. E aí?
Sabe por quê? Porque aí já ia achar uma solução antes de começar. Não durante a competição. Não durante a competição. Então você acha que foi um pouco exagerado a cobrança dele com relação a essa parte da cabine, de transmissão e tudo mais? Eu acho que poderia ter sido resolvido antes. Entendi. Ter sido resolvido antes. Ou então... válido, mas poderia ter sido um pouco antes. Exato. Ou então se a Kings faz o rodízio, né, da cabine, falasse assim, rapaziada, beleza, então... eu tenho 5 cabines, se eu não me engano, são 6 cabines. São 6 cabines, Eu tenho 5 cabines estruturadas. 5 pessoas a gente vai botar no rodízio. Os outros 5 que quiserem, traz seu próprio equipamento. Sim. Não seria uma alternativa já? Uhum. Rapaziada, eu tenho 5 estruturados. Os outros 5 que ficaram de fora, que estão sem cabine, traz seu próprio equipamento que vocês vão poder plugar aqui, que vocês vão poder transmitir tranquilamente. Não seria uma boa alternativa. É verdade. Sabe? A gente também está falando isso, mas a gente sabe também que a Kings League Brasil ela chegou agora, então ela tem uma adaptação para acontecer. Com certeza. Regras foram mudadas durante a competição. Irmão, né? Então, muita assim... coisa que a Kings pensou para cá, ela pensou com a visão lá de fora. Só que quando se trata de Brasil... Alô, Kings League. Brasil é um pouquinho diferente. É a famosa terra de ninguém. Não, Brasil é um pouquinho diferente. Brasil, qualquer coisa, cara, que você vá formar, que você vá produzir sobre futebol, tem peso 2, cara. Isso é a gente é o país do futebol. É o país do futebol, cara. Enfim, com certeza o que eu tô te falando aqui vai acontecer. No próximo split... Uma arena que suporta, sei lá, 200 pessoas, vai ter que ser uma arena que suporte 400. Perfeito. Que suporte 500 pessoas. Por quê? Porque tem público para isso. Verdade. Tem público. Isso eu te garanto. Entendeu? A quantidade de pessoas que fica do lado de fora da Kings, às vezes até querendo estar lá, mas, enfim, não dá porque, enfim, é até uma questão de segurança. Isso é. Até uma questão de segurança. Se virar moda, né? De qualquer jeito já De qualquer jeito não dá. Mas eu te garanto que no próximo split eles vão pensar mais na torcida. Por quê? Porque tem público para isso. Tem, não é só virtual. Não é virtual. Beleza, pô, estão botando 400 pessoas na live simultâneo. Maravilhoso. Pô, graças a Deus, King. Mas as pessoas estão do lado de fora querendo entrar. E não estão entrando porque não tem ingresso, porque está esgotando. Verdade. Cara, os ingressos estão esgotando em 5 minutos. Verdade. Quando eles abrem para comprar ingresso, tá esgotando em 5 minutos. É surreal. Daqui a pouco já tem a tropa dos cambistas aí também, né? Vai ter que ter os cambistas. Vai ter a tropa dos cambistas aí. Alô, tropa dos cambistas. Quiser entrar em contato com a gente aí já pra gente fazer aquela parceria, entendeu? Aquela moral de cria. Só não vem com o ingresso frio, não. O ingresso tem que ser quente. Eu quero ingresso quente aí, a tropa dos cambistas aí, hein? Não sou muito a favor, não, mas se não tiver jeito, vamos fazer o quê, né? A gente não consegue ingresso por nada, cara. Vamos lá, produção. Vai passando. Vamos ver aqui os times aqui que a gente ainda não falou muito. Vai passando aí pra gente poder relembrar. Deixa eu ver aqui. Bota no time do Desimpedidos aí. O time do Desimpedidos é rapidinho, aquela pincelada, 2 minutinhos de cada time pra gente fechar o nosso programa, galera. Desimpedidos, a gente tem o João, que, né, obviamente é um grande destaque, e o Vitão. Na minha visão, acho que de goleiro seria o melhor time, hein? Com certeza. De goleiro, dupla de goleiro. Dupla de goleiro, acho que seria o melhor. Se eu não me engano, o João agarra o tempo normal e o Vitão vai pra shootout. Perfeito. Então, assim, tem uma dupla ali, né, absurda em questão disso. Mas o que você acha do time como um todo? Eu acho que é um time talvez menos conhecido dos jogadores como um todo, correto? Com certeza. Por exemplo, chamou o Bolt para compor mais o elenco, que é inegável, um dos principais jogadores da modalidade na história. Mas eu acho que, por exemplo, a gente tem o Marcelinho, o Thor, né? E o Jonatas e o Caio, beleza? Mas eu acho que talvez, né, seja um time ali que talvez seja menos conhecido. Caio Miranda, Caio Miranda, isso aí, entendeu? Muito bom jogador. Que é muito bom jogador, decisivo, gosta do jogo grande, né? Um cara que chama a responsabilidade. O Jonathan também, né, que é o Batman, né? É um cara também que chama muito a responsabilidade.
E a gente tem ali o Thor e o Marcelinho, né? Então, assim, acho que são os principais nomes aí, talvez, do time, não é isso? Com certeza, irmão. E é o que eu te falei, a mudança de postura deles tem sido... Foi nítida, né? Foi nítida. Foi nítido, né? Com certeza. Vamos pro próximo, irmão. Bota outro time aí pra nós aí. Fluxo, vamos lá, Fluxo. A gente tem o Júlio, que a gente tinha falado, né? Que tá se destacando muito. E eu não conhecia o futebol do Júlio. Mas desde a primeira rodada, irmão, tem feito defesas absurdas, independente de resultado. Mas como individualmente, né? Feito defesas absurdas. A gente tem o Melequinha, né? Que eu acho que seja dos draftados, seja um grande nome. O Vitor também, né? Que também já vinha jogar da modalidade. E a gente tem os 3 wildcards. E eu acho que dos 3... O Elber ainda tá um pouquinho acima, né? O que você acha? Assim, de questão de assim, talvez de destaque, vamos colocar. Não como futebol, mas de destaque, né? Possivelmente entendeu melhor o que é Kings, mas eu ainda vou de Chaveiro. No Impopar eu vou de Chaveiro. Perfeito. Mas a gente tem o Bolt também, né? Não, com certeza. Individualmente, no X1, muito, né? Como a gente fala, se destaca muito, né? Eu acho que é uma boa trinca. Mas eu acho que talvez tu ache que falta um pouquinho mais do que parte defensiva, talvez, no Fluxo? Falta um pouquinho, cara, pra ser porque sincero, a gente tá falando do Chaveiro, que é um jogador de armação, e do Bolt e do Elber, que são jogadores de mano a mano, né? Pro Fluxo, eu acho que falta um pouquinho de... talvez de entrosamento e talvez de... não é tática, mas, assim, entender qual é o melhor estilo de jogo para fazer uma boa Kings. Sabe? E queremos voltar semana que vem com uma nova percepção disso, com né? Certeza, esse é o objetivo, certeza, né? Quando a gente tá falando aqui dos times, galera, é justamente para vocês entenderem. A gente tá fazendo análises do momento, querendo que o momento do time também seja melhor, não é isso? Sim. É um time que é muito bom individualmente. Sim, muito isso aí. Bom, só que o conjunto, às vezes, ainda não deu aquela liga, né? Perfeito. Vamos pro próximo, produção. Real Elite. Na minha visão, um excelente time. Na minha opinião, é o melhor... Conjunto? O wildcard. Trinca de wildcard. Perfeito. Aí a produção... Por quê? Botou o Eduardo junto aqui com o da... Pô, aí me quebra. Aí a produção da Kings League, que a gente pegou isso aqui na internet, hein? Pô, botou a cara do Davi a cara do Eduardo no Davi. Aí me quebra. Todo mundo sabe que é o Davizinho, o Davi Hilário, né? Aí me quebra. Mas tá tranquilo. Mas a gente tem 3 wildcards. Um defensivo, um meia. Exato. 2 meias ali, meias atacantes. Só né? que assim, né? um na esquerda, outro na direita. Perfeito. Isso aí, são 2 pontas, né? Exato. Então, no caso, né? 2 então, alas assim, ali abertas. Assim, talvez muita gente ia falar da Fúria, né? Só que... eu não quero entrar na parte individual de cada um. Mas eu acredito que essa trinca... Uma boa composição, uma boa composição, porque você tem uma trinca que, por exemplo, dita o ritmo do jogo, que é o El, aí ele fica aqui, sabe? E você a gente tem 2 alas, só que... muito bons, sabe? Eu acho que o diferencial dos 2 alas do Real Elite são o volume de jogo. Sim. Eles jogam os 40 minutos, irmão. E eles vão e voltam. Eles jogam X1, eles jogam X2, eles jogam X3 e eles jogam no fut 7 tradicional, indo e voltando o tempo inteiro. Então são jogadores de volume absurdo. E a gente tem o El, que por mais que seja draftado por uma questão defensiva, chega como elemento surpresa o tempo inteiro. Exato, cara. A gente tem também a composição do Bueno, que é excelente jogador. Aí a gente tem o Fenato, que na minha visão foi uma grande surpresa. É de Maringá ele, Isso aí. É de grande surpresa, porque é um jogador que faz aquela composição defensiva junto com o El ali para poder segurar ali. O El pode sair um pouquinho mais, deixa que eu fico ali. A gente tem o Marlon, que na minha visão ainda não se destacou 100% na competição, né? Mas é um bom jogador, né? Draftou muito bem. Isso aí, isso que eu ia falar. Eu acho que, por mais que tenha sido a 10ª escolha, né? Fez boas escolhas. É porque ele é 10ª escolha, mas na outra ele é a primeira, sabe? Isso então, aí. assim... Ele já pega 2 ali de cara, né? Isso. Exato. Mas eu acho que, como goleiro, eu acho que tá pecando um pouquinho mais, né? Eu acho que o Gustavo Rocha não tem tido boas atuações como um todo, vamos colocar assim, né? Eu acho que tem tomado gols importantes, né? De forma negativa, né? Cara, Não que seja fraco, né? Ninguém tá falando isso, galera. Ninguém está criticando o jogador. É um grande goleiro. Mas tem tido, na minha visão, erros que estão sendo capitais para o Real Elite, entendeu? Na real,
Ele era goleiro de campo, né? Profissional. Assim, chegou um print do Gustavo. Você falou do Gustavo Rocha. Chegou um print pra mim ontem do Gustavo, cara. Do Gustavo, eu posso até te mostrar aqui. Que eu acho, assim... Porque o legal disso tudo é a gente entender também as histórias que tem por trás, né? Com certeza. Cara, chegou um print do pai... Acho que foi do pai do Gustavo, cara. Olha que legal. Vou te mostrar aqui. Dá uma mostrada aí pra nós. Aqui. Uma das melhores coisas do jornalismo e tal. Não. Embaixo. É o post do pai dele. Tamo junto, meu filho. Meu orgulho. Isso me quebra um pouco, Isso é legal. sabe? Chegou pra mim aqui, pô... E o pai dele comenta tudo Isso nosso de conteúdo. Achei fenomenal. Então, a gente tá falando... A gente tá sempre pra deixar claro que o objetivo aqui não é criticar, fazer uma crítica por crítica do jogador. A gente... Nenhum momento o jogo dele é muito bom, é excelente goleiro, mas tem tido alguns erros capitais que estão sendo primordiais para futebol, pode acontecer contra isso aí, com qualquer um. Agora, esse daqui já ganhei muito no futsal, tá? Gabriel Lisboa? Lisboa, amigão. Já ganhei muito no futsal universitário. Vamos pro próximo, então? Vamos pro próximo time aí que a gente tem mais 7 minutinhos aí para falar rapidinho. Vamos pro próximo aí, produção? Vamos lá, mais um time aí que a gente ainda não falou. Fluxo, Desimpedido foi. Fúria, vamos lá, Fúria. Aí, Fúria, a gente tem ali, né, o Vitão, né, aqui não tá todo mundo, claro, né, aqui tá faltando os wildcards, eu acho, né. Tá faltando Lipão, Lelete. Não, o Lelete tá aqui. Jefinho e Lelete estão aqui, falta o Lipão não tá aqui e tal, mas beleza, mas do Fúria. Falta o Pastus, acho que é Gustavo. Perfeito. Então vamos lá, a gente tem Dedo, destaques, né? Aí a gente acaba aumentando um pouquinho o leque, né? A gente tem Vitão, Dedo, Lelete, Jefinho, Lipão. A gente já tem aí praticamente um time inteiro sendo destaque na competição. Aí eles vão lá e me chamam Pulguinha. Pô, tipo assim, eu acho que realmente é um time, né? Mas eu não acho que o draft da Fúria foi o melhor de todos. O que você acha? Eu não... Como um todo, não tô falando de uma escolha, tô falando como um todo. Eu acho que não foi o melhor. Aí é o que eu te falo sobre a experiência, sobre ter experiência na Kings, sabe? Que mesmo que não fez um bom draft, né? Eles não estão sentindo nada. Nada. Isso é verdade. Sabe? Não e tem talvez potencializado até mais os jogadores que talvez não fossem as melhores escolhas naquele momento, né? Com certeza, sabe? Os jogadores que foram para aí, que são... Tem jogador abaixo, sabe? Sim. Que são abaixo, estão conseguindo produzir. Sim, porque eles estão trabalhando com pessoas que entendem do jogo, então eles estão produzindo. Será que talvez o fator Neymar funcione mais também? Como é que não corre pro homem? Tem que funcionar, tem que funcionar, pô. Como é que não corre pro cara? Vamos pro próximo, então, que o Fúria a gente já tá careca já de saber um pouquinho. Vamos pro próximo time aí. Funkball. Na teoria, né, talvez seja o time que tá tendo mais dificuldade, não é isso? A gente teve aí um wildcard como goleiro, que foi o que a gente tá falando que talvez a gente não escolheria, né, e tal, que foi o Rodrigo Rocha. E saiu um vídeo bem polêmico, fazendo uma crítica bem grande do Rodrigo Rocha, da situação do chute que ele dá nessa última rodada, que ele chuta por cima do gol. E aí, na minha visão, não é uma culpa do Rodrigo Rocha, eu vou explicar o porquê. É uma opinião minha, tá? Uma opinião minha. O Rodrigo, ele nunca foi conhecido, pelo menos pelo que eu conheço do Rodrigo e pelo que eu já apurei também da outra galera, como um goleiro com diferencial com os pés. O diferencial dele é embaixo das traves. É um excelente jogador. Apesar da idade avançada para a modalidade, né, para a Kings League, no caso, que tem muitos jogadores mais novos, né, diferente do futsal, que costuma ter essa mescla de jogadores mais velhos com novos, é um goleiro excepcional, acima da média, sempre foi. Mas a modalidade é um gol maior, é uma área maior, é uma dinâmica diferente, é uma necessidade no X1, X2, X3, pelo menos, o goleiro trabalhar com os pés. Sim. Então, assim, para essa modalidade, talvez o Rodrigo ainda precise de uma adaptação a mais, que pode ser um pouco mais difícil para os goleiros mais jovens. Pode ser um pouco mais difícil para ele do que para os goleiros mais jovens. Você acredita que isso seja... Sim, cara, é o que a gente falou. Coerente? Eu acredito que sim, é o que a gente falou. A gente não tá falando que fique bem claro, que a gente não
não gosta, não julga ele como um mau goleiro. Ninguém Até tá porque nas nossas wildcards a gente escolheu um goleiro. Isso Só aí. que a gente quer explicar para vocês que se a gente tivesse para escolher uma wildcard, teria que ser um goleiro que trabalhasse com o pé. Isso. Porque ele ia ser o diferencial, sabe? Assim, você ter um goleiro muito bom como o Rocha, você poderia achar no draft um goleiro muito bom também. Agora, se você gasta uma wildcard, talvez se você gasta uma wildcard escolhendo um goleiro, esse goleiro precisa ter pé. Isso é verdade. Sabe? Eu também concordo com isso. Eu acho que como o wildcard, se for para escolher um goleiro, ele tem que ter mais diferenciais do que ser só o goleiro. A galera quer que o Rocha exerça uma função que ele nunca fez. Ele nunca trabalhou como golinha. Por mais que na seleção, né, a gente tenha um treinador que é o Batata, que foi meio que o inventor, né, do golinha, mas o Rocha nunca foi golinha. Tanto que o Batata, cara, ele usa jogadores de linha para trabalhar como golinha. Golinha tá no futsal só vi 3. O Vitão, o Luan e o Filipinho. Acabou. O Banha também é muito bom, tanto que na nossa pelada lá ele joga ele é centroavante. Sim. Mas igual esses 3 que a gente acabou de falar. Aí a gente tem o Douglinhas, que pra mim foi uma das melhores escolhas de draft, tá ligado? É excelente, correspondente. Muito a gente bom. tem o Fattori, né? A gente tem o moleque Joe também. Só que a gente vai falar semana que vem sobre isso. Fechou. A gente vai falar semana que vem sobre influenciadores dentro da Kings League. Fechado. E aí a galera tem que estar aí. Posso falar já o que mais está se destacando? Não, porque a gente vai falar semana que vem. Então, semana que vem. Vamos só passar, de falta 2 minutinhos. Vamos passar aí mais um time. Nivelados. Do Capim a gente já falou. Nivelados. A gente teve Léo Gol, Choco e qual foi o outro terceiro wildcard? Foi o Léo Gol, Choco e teve quem mais foi? Hoje foi, nessa última rodada foi o Major, né? Foi, mas teve... Mas teve o outro também que eu esqueci agora. Mas enfim, a gente teve... Quem? Não, o Pedro Ivo foi a primeira escolha. Foi a primeira escolha. Pra mim, na minha visão, como goleiro, pra mim o Ivo tem sido a maior surpresa da competição. Não porque... Não tô falando que a gente não conhecia. Não, eu tô falando para a competição. Sim. Porque a nível competição a galera não conhecia. Então, pra mim, como goleiro, pra mim tem sido a maior coisa. Choco e Léo Gol dispensam comentários, né? Excelentes jogadores, já foram melhores de várias competições aí, decisivos. Então, acho que é isso. Vamos pra próxima, então. Capim a gente já falou. G3X, né? Dispensa comentários também. Joga muito, eu não conhecia. Keno, joga muito, irmão. Joga muito. Eu já conhecia, já vim acompanhando já de 2 anos pra cá do Bagagem, né? Joga no Bagagem. Temos o Vaz e o Rufino. Então, acredito que sejam, né? Kelvin, Andres e Rufino seja ali, né? Talvez acho que não tem nem como ser primeira ou segunda, mas são as 2 melhores wildcard na minha visão. Com Fúria certeza. e G3X, não tem nem o que falar, né? Então, assim... Bruno Agnello tem se destacado, né? A gente também, né, tem visto aí alguns vídeos dele legal, né? Ele tem feito gols legais e tal. Eu acho que como influenciador, como pessoa da mídia, né? Eu acho que tem sido legal o destaque para ele. Uma parada que eu achei bacana é que aqui, por exemplo, a gente tem goleiro influenciador, que a gente vai falar semana que vem também. Mas o grande cara desse time, pelo menos nos jogos que eu tenho visto, cara... O Wembley dá né? Sabe por quê? Porque o Keno tá se destacando, sabe? Mas se não tem o Wembley pra dar tranquilidade pro Keno jogar... Verdade. Sabe? O Wembley é meio... E a gente teve um jogador também aqui, que é bom dar destaque também pro Vitinho, pro Vitor, que faz essa composição quando o Wembley não tá tão bem, né? De fazer aquele fechamento da defesa, que é um excelente zagueiro também que joga joga também no Corinthians Futsal. Podemos ir pro próximo, então? Vamos lá, o Dendele, né? Seria talvez dentro dele, lá ele, primeiramente. Né? Vamos lá. Dendele, talvez também seja um time que talvez tenha menos um pouco uma mídia, assim, né? Com relação às escolhas que foram feitas, né? Sim. Eu acho que... semana que vem vamos falar um pouquinho mais do Dendele. Eu vou pesquisar um pouquinho mais também, que eu não vou falar aquilo que eu também não tenho acompanhado. É o time que eu menos acompanho. Vamos pro próximo, produção. Loud. A Loud a gente teve o Esaú, né, como escolha também, o Iago e o Gão. Que antes estava o Rafa Neguinho. Que isso que eu ia falar, que era o Rafa Neguinho. Eu acho que nessa rodada a gente não viu a melhor versão do Gão
e realmente teve erros capitais, faz parte do futebol também. Mas também o Rafa Neguinho também não vinha se destacando absurdamente, né? Cara, o Rafa Neguinho, ele... Apesar de ser um dos também maiores da modalidade. Ele, cara, é porque eu não sei se ele tratou 100%, cara, da lesão também teve dele. a questão da lesão, né? Porque foi uma lesão grave, cara. Então a gente não dá pra exigir o Rafa Neguinho Prime, sabe? Voltando de uma lesão. Verdade, isso então é verdade. é muito complicado. Mas aí talvez seja um erro de viu... scout. Exato, mas a gente já viu o Rafa Neguinho decidindo jogos que... Isso aí é inegável. Sim. Mas a gente tem, por exemplo, o Roque, né? Que também Roque é um fenômeno, irmão. Excelente jogador, Roque né? é um fenômeno. Então, assim, a gente tá falando de um jogador que tem destaque como pivô, isso é fato. É um dos melhores pivôs da competição. Seria tranquilamente uma wildcard de qualquer time aí. Poderia ser, verdade. Isso é verdade. A gente teve o Esaú também, que é um bom goleiro com os pés também, né? Fez um golaço, né, esses dias. Tem o Natan também, cara, que joga futsal também em alguns times também, é um excelente jogador. Eu acho que talvez seja os 4 ou 5 nomes ali, né? Além do Iago, que dispensa comentários como jogador, né? Como capitão de time, né? É um jogador aí excepcional. Chama jogo, domina o jogo. Ele é o cara que domina o jogo, né? Da Loud. Ele é o que movimenta o jogo, correto? E, cara... Não vou falar, deixa para outro... Deixa para mais para frente, mas beleza, tem coisa boa vindo na Loud. Tem coisa boa? Fechou, então. E aí, pra gente fechar, então, a tabela aí, Fúria, G3X na frente, que já era de se esperar. Beleza? Irmão, vamos fechar por aqui hoje. Irmão. Semana que vem tem mais Resenha da Kings. Estaremos aqui juntos, correto? Tamo junto. Então é isso. Galera, curte, comenta, compartilha, manda pra geral. Tamo junto. Você que acompanhou até o final. Semana que vem tem mais Resenha da Kings na Resenha do Pai, com o Pai da Batida e o Henry Freitas. É nóis.